Certo dia, um portão para o inferno surgiu de repente no céu. Dele emergiram calamidades aterradoras que subjugaram a humanidade com um poder inimaginável. À medida que os monstros devastavam o mundo, a humanidade parecia destinada à extinção. Mas diante do desespero, a humanidade despertou. As pessoas começaram a ganhar níveis e habilidades, dando-lhes o poder de contra-atacar as calamidades. Desde então, o mundo mudou. O valor de uma pessoa passou a ser determinado pelo seu nível e habilidades. Em toda a humanidade, 10 indivíduos destacaram-se acima de todos os outros. Eles eram louvados, respeitados e venerados como os heróis mais fortes que existiam. Ficaram conhecidos como os Numbers. Os heróis que antes salvaram o mundo tornaram-se a maior esperança da humanidade. Certo dia, um homem loiro anunciou que os Numbers estavam à procura de pessoas dignas o suficiente para lutarem ao seu lado. O anúncio foi exibido numa tela gigante no centro da cidade. Um garoto de cabelo castanho parou e olhou para ela. Ele observou a tela em silêncio enquanto pensava nos Numbers, os heróis que um dia salvaram o mundo. Por um breve momento, ele apenas ficou ali, encarando a tela gigante. O seu nome era Kuya Kamikami, e este cara bem aqui é o nosso protagonista. Como inúmeros outros, Kuya já havia sido salvo pelos Numbers no passado. Por causa disso, ele cresceu sonhando em juntar-se a eles um dia e proteger as pessoas das calamidades. Esse era o sonho a que ele se apegava desde criança, mas a realidade era muito mais cruel. Por perto, uma pessoa anunciou com orgulho que finalmente tinha chegado ao nível 100. Outra reclamou por ainda estar presa na casa do nível 90. Num mundo onde a força podia ser medida de forma tão clara, os fortes eram respeitados mais do que nunca. Enquanto isso, os fracos eram desprezados. E para Kuya, que estava preso no nível 8 há 6 longos anos, parecia que o próprio mundo lhe dizia que ele não merecia existir. Num mundo onde todos possuíam poderes, ele era a única pessoa que nunca tinha despertado. De repente, alarmes ecoaram por toda a cidade. Um aviso de calamidade foi transmitido por toda a parte. Algumas pessoas resmungaram porque estavam ocupadas e acharam aquilo irritante. As crianças começaram a chorar. Outros verificaram os celulares e reclamaram que a localização detectada provavelmente estava errada de novo. Uma garotinha chorou chamando pela mãe. A sua mãe puxou-a imediatamente para um abraço e garantiu-lhe que os Numbers viriam para salvá-las. Então, de repente, o espaço acima delas rachou. Um monstro abriu caminho com as garras até a cidade. O pânico espalhou-se instantaneamente enquanto as pessoas corriam pelas suas vidas. Mas a mãe e a filha congelaram de medo. No momento em que Kuya as viu, ele virou-se e correu em disparada sem hesitar. Ele colocou-se entre o monstro e as duas civis enquanto a imponente criatura pairava sobre ele. O seu corpo inteiro tremia de medo. O monstro soltou um rugido ensurdecedor. Naquele momento, Kuya desejou mais do que qualquer coisa ter poder. Então, num instante, um homem loiro apareceu e afastou o monstro com um chute. Os olhos de Kuya arregalaram-se em choque. Ele reconheceu o homem imediatamente. Era Inui. Seiko Inui, um dos Numbers. O homem conhecido como o mais forte do mundo, e a pessoa que Kuya mais admirava. Há 6 anos, um monstro conhecido como Calamidade de Grau Especial apareceu. Mesmo os humanos despertos não eram páreo para ele. Inúmeras pessoas perderam as suas vidas. Na época, Kuya tinha apenas 11 anos. Coberto de sangue, ele estava sentado impotente entre pilhas de cadáveres. Grande parte do que aconteceu naquele dia tornou-se um borrão na sua memória, mas uma lembrança permanecia cristalina. Os Numbers travaram uma batalha desesperada contra a calamidade com as suas vidas em risco. Inui enfrentou pessoalmente o monstro em combate, e logo quando finalmente o encurralou, o monstro notou algo. Ele viu Kuya e desviou imediatamente a sua atenção para ele. Foi aí que a memória de Kuya terminou, quando ele recuperou a consciência. Inui segurava-o com força e garantia-lhe que ele estava salvo agora. Esse foi o momento em que Kuya percebeu que o próprio Inui o tinha salvado. Um grito puxou Kuya de repente de volta à realidade. Uma multidão tinha se reunido empolgada à volta de Inui após o reconhecerem como um dos Numbers. Kuya ficou ali completamente pasmo até que uma das fãs o empurrou para o lado. Só então ele percebeu o quão esmagadoramente popular Inui realmente era. Ainda havia tantas coisas que ele lhe queria dizer, e oportunidades como esta talvez nunca mais surgissem. Reunindo a sua coragem, Kuya apertou com força o seu caderno com o título Coisas a fazer para me tornar um dos Numbers. Então ele chamou por Inui. Inui virou-se. Kuya perguntou nervosamente se ele se lembrava do garoto que tinha salvo há 6 anos. Ele confessou que desde aquele dia queria tornar-se tão forte quanto ele. Ele explicou que se tinha esforçado ao máximo todos estes anos, mas não importava o que fizesse, o seu nível e habilidades nunca melhoravam como ele queria. Desesperado, Kuya perguntou o que precisava fazer para se tornar um dos Numbers. Inui permaneceu em silêncio.
De repente, uma das fãs gritou para Kuya sair da frente e empurrou-o para o chão. Gemendo de dor, Kuya sentou-se lentamente. Então, uma garotinha gritou de repente, opa! Kuya reconheceu-a imediatamente. Era a garotinha de mais cedo. Aliviado por ela estar a salvo, ele olhou para ela, mas ela passou correndo direto por ele e, em vez disso, agradeceu a Inui por tê-la salvado. Kuya baixou o olhar em silêncio. Depois, levantou-se lentamente e foi-se embora, porque ainda tinha que ir para a escola. Uma reportagem ao vivo estava a ser transmitida de Shibuya. A repórter explicou que, embora um aviso de calamidade tivesse aparecido numa das horas mais movimentadas do dia, uma equipe de subjugação próxima respondeu imediatamente. Ela anunciou com orgulho que Seiki Inui dos Numbers tinha derrotado a fera com sucesso. Elogiando as suas ações rápidas, ela declarou que a paz tinha sido mais uma vez protegida em Shibuya. Inui declarou que a missão dos Numbers era garantir que a tragédia de 6 anos atrás nunca mais voltasse a acontecer. Ele declarou que eles continuariam a lutar com as suas vidas em risco para honrar esse dever. A repórter perguntou se ele se referia ao incidente da calamidade de grau especial, o desastre que causou o maior número de vítimas na história. Inui confirmou. Ele afirmou que tinham pago um preço terrível durante aquela batalha e perdido muitos dos seus colegas Numbers. Kuya assistiu à transmissão pela tela gigante em silêncio. Empolgada, a repórter destacou que Inui era o homem que tinha derrotado a calamidade e se tornado uma lenda viva. A multidão ao seu redor explodiu em aplausos. Inui parecia querer dizer algo, como se estivesse prestes a negar. Mas quando viu os sorrisos e a admiração nos rostos dos seus fãs, ele simplesmente sorriu de volta e acenou para a multidão em vez disso. Enquanto isso, Kuya continuou a caminhar em direção à escola. Então, de repente, alguém o agarrou por trás. Um garoto loiro passou o braço pelos ombros de Kuya enquanto o chamava de Ashiko. Assustado, Kuya reconheceu imediatamente. Era o Tamba. Kuya gaguejou o nome de Tamba sem jeito. Sem aviso, um dos amigos de Tamba deu um chute forte no estômago de Kuya. O cara gritou que um pirralho como Kuya não tinha o direito de falar casualmente com alguém como Tamba. Os 3 valentões o olharam de cima a baixo com sorrisos de escárnio. Um dos capangas de Tamba explicou orgulhosamente que Tamba já era considerado um candidato à próxima geração dos Numbers, uma verdadeira estrela em ascensão. Ele zombou dizendo que um perdedor patético de nível 8 como Ashiko não deveria falar com ele como se fossem iguais. Tamba casualmente disse para eles pararem antes que as pessoas entendessem mal a situação. Notando os olhares dos pedestres ao redor, ele explicou que eles eram apenas colegas de classe. Ryoji Tamba tinha a mesma idade que Kuya. Mas, diferente dele, Tamba era um gênio que constantemente quebrava recordes. A diferença entre eles era avassaladora. Então Tamba mencionou casualmente que ele e os outros estavam pensando em ir jogar boliche. Kuya respondeu sem jeito que não podia matar aula. O grupo imediatamente caiu na gargalhada. Eles zombaram dele por achar que ele realmente tinha sido convidado. Um deles o chamou de vergonhoso. Tamba se inclinou mais perto e casualmente disse a Kuya para lhe emprestar um dinheiro, já que ele estava meio duro no momento. Kuya apontou que Tamba nunca o pagava de volta, e além disso, Tamba vinha de uma família rica de qualquer maneira. Tamba franziu um pouco a testa e disse que não entendeu. Então ele gritou de repente que gastar o dinheiro de Kuya era a parte mais divertida. Ele deu um soco no rosto de Kuya e roubou sua carteira. Depois de ver a quantia minúscula de dinheiro lá dentro, Tamba estalou a língua e o chamou de mão de vaca. Assim que pegou o dinheiro, ele jogou a carteira vazia fora e disse a Kuya que ele deveria tê-la entregado desde o começo. Kuya os amaldiçoou silenciosamente em sua cabeça. Enquanto isso, o grupo se afastava conversando sobre quanto dinheiro os Numbers provavelmente ganhavam. Um deles afirmou que chegar ao topo significava ganhar uma influência igual à de um presidente. Tamba admitiu que queria desesperadamente se tornar um dos Numbers porque eles provavelmente tinham de tudo, dinheiro, mulheres e luxo. No momento em que Kuya ouviu isso, seus olhos se arregalaram. Silenciosamente, ele murmurou que eles estavam errados. O grupo parou e se virou para ele. Então Kuya gritou de repente para eles que eles estavam errados. Ele agarrou Tamba pelos ombros e gritou que os Numbers não eram pessoas vulgares como eles. Então eles não tinham o direito de zombar deles. Kuya declarou que, não importava o quão talentoso Tamba fosse, alguém como ele nunca poderia se tornar um dos Numbers. Naturalmente, essas palavras irritaram Tamba. Virando-se para seus amigos, Tamba anunciou que o boliche estava cancelado. Em vez disso, ele decidiu dar uma lição em Kuya. Dentro de um prédio abandonado, o grupo cercou Kuya. Tamba deu um soco nele e exigiu saber quem lhe dera o direito de responder, e então revelou o seu nível. Uma janela de status apareceu diante dos olhos de Kuya. Ela exibia o nome Ryoji Tamba, nível 2500. Habilidade, bolso.
Tamba lembrou Kuya de que ele poderia esmagar um fracote como ele instantaneamente, e então anunciou orgulhosamente que lhe mostraria a sua habilidade suprema, bolso. Kuya encarou em choque enquanto uma criatura gigante escura, parecida com um peixe, se materializava atrás de Tamba. Tamba explicou que sua habilidade permitia que ele armazenasse qualquer coisa dentro do seu bolso, a reivindicasse como sua e a invocasse sempre que quisesse, até mesmo calamidades. Ele trouxe à tona a declaração anterior de Kuya sobre ele nunca se tornar um dos Numbers. Então ele perguntou se Kuya ainda conseguia falar grosso depois de ver aquele monstro. A calamidade avançou imediatamente em direção a Kuya. Os outros riram dele. Tamba disse com escárnio para ele correr. Caso contrário, ele seria devorado vivo. Kuya tropeçou e caiu de cara no chão. A calamidade rugiu violentamente antes de morder diretamente a sua perna. Com uma força aterrorizante, ela o cravou contra o chão. Uma violenta explosão de poeira e energia roxa irrompeu para fora. Um dos caras murmurou nervosamente um ops. O sangue se espalhou pelo chão. Kuya olhou horrorizado para sua perna decepada, e então gritou de agonia. Um dos valentões entrou em pânico e perguntou se Kuya estava realmente prestes a morrer. Tamba respondeu calmamente que se o jogassem no meu quintal, ou chamassem uma ambulância agora, alguém com uma habilidade de cura ainda poderia salvá-lo. Ele sugeriu fingir que eles simplesmente tinham descoberto um civil fraco sendo atacado por uma calamidade. Afinal de contas, salvar Kuya provavelmente melhoraria ainda mais a sua reputação. De pé sobre o corpo alquebrado de Kuya, Tamba perguntou com zombaria se ele queria ser salvo. Então ele lhe ofereceu um acordo. Ele disse que salvaria Kuya. Apenas se Kuya concordasse em se tornar o seu cachorro pelo resto da sua vida. Kuya não podia fazer nada além de ficar deitado lá, indefeso, enquanto Tamba continuava o chamando de inútil. Lágrimas se formaram nos olhos de Kuya enquanto ele se perguntava por que isso estava acontecendo com ele. Então Tamba acidentalmente pisou em alguma coisa. Era o caderno de Kuya. Ele o pegou e mostrou para os outros. Ao ler o conteúdo, ele encontrou uma anotação que dizia: faça 300 flexões e abdominais todos os dias. Tamba riu e chamou Kuya de esforçado desesperado. Os outros zombaram do quanto Kuya se esforçava, apesar de nunca ter aumentado seu nível nenhuma vez. Tamba zombou dizendo que ser inútil devia ser uma droga. Então ele disse a Kuya para finalmente aceitar a realidade. Tamba declarou que alguém sem habilidades ou níveis nunca poderia se tornar um dos Numbers, e mais uma vez, ele chamou Kuya de inútil. As lágrimas escorriam pelo rosto de Kuya. Ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com ele, por que pessoas como Tamba eram abençoadas com poder, enquanto ele não tinha absolutamente nada. Seu corpo foi ficando lentamente mais frio. Ele se perguntou se era realmente ali que ele iria morrer. E diante de um final tão miserável, Kuya silenciosamente se perguntou qual tinha sido o sentido da sua vida. De repente, uma figura imponente feita de chamas vermelhas ardentes apareceu atrás do grupo. Ela declarou que tudo aquilo era uma tolice. Kuya a encarou inexpressivamente. Sua visão estava embaçada. Então ele notou algo estranho. O mundo ao seu redor havia parado completamente de se mover. Por um momento, Kuya se perguntou se já tinha morrido. A voz soou enojada. Ela não podia acreditar que um humano realmente morreria por causa de algo tão patético. Kuya perguntou fracamente: quem estava ali? A entidade flamejante se apresentou como Mugen, e então perguntou a Kuya se ele havia se esquecido do que aconteceu há 6 anos. Os olhos de Kuya se arregalaram em choque, porque aquele monstro era a mesmíssima calamidade de grau especial que Nui supostamente havia derrotado naquela época. Mugen zombou da ideia. Ele corrigiu Kuya e revelou a verdade. Ele nunca havia sido derrotado, afinal. Em vez disso, ele esteve vivendo dentro de Kuya durante todo esse tempo. Kuya não conseguia entender o que aquilo significava. Mugen explicou que 6 anos atrás, após esgotar quase toda a sua energia, tentou possuir o corpo do pirralho que estava por perto. Aquele pirralho era Kuya. Mas, em vez de assumir o controle de seu corpo, o próprio Mugen acabou sendo absorvido por Kuya. Mugen reclamou que assistir à vida patética de inseto de Kuya por 6 anos seguidos tinha sido insuportavelmente chato. Ele passou todo esse tempo adormecido, incapaz de sequer assumir o controle do corpo dele. Só agora, depois que Koya quase morreu, é que finalmente conseguiu emergir de novo. Mugen disse friamente a Koya que ele ia morrer. A dor tomou conta do rosto de Koya. Mugen zombou de sua vida miserável. Ninguém o reconhecia. Ninguém esperava nada dele. Todos o tratavam como um inseto. Então Mugen perguntou a Kuya se ele sabia o porquê. E declarou que era porque Kuya era fraco. Kuya rangeu os dentes de frustração. Mugen perguntou se poder era realmente o que Kuya desejava. Então, como um presente final antes da morte, ofereceu a ele um gostinho de poder para que pudesse pelo menos morrer satisfeito.
Mas Kuya rejeitou essa ideia porque o poder que ele realmente queria era um poder que pudesse usar para proteger os outros, assim como Inui o protegeu na época. Esse era o tipo de força que ele sempre admirou. Esse era o poder que ele realmente queria. De repente, os olhos de Kuya brilharam um vermelho intenso. Uma energia violenta começou a girar ao seu redor. Uma força aterrorizante explodiu do seu corpo. Tamba e os outros congelaram em choque. Então, de repente, a calamidade que Tamba havia invocado caiu morta no mesmo instante. O corpo de Kara lentamente se levantou de novo, mas não era mais Koya controlando. Mugen havia assumido o controle, e riu com satisfação depois de finalmente obter um corpo humano de novo. Então ele perguntou algo a Kuya. Ele já tinha se perguntado por que seu nível nunca aumentava, por mais que ele treinasse. Mugen ergueu o punho e destruiu a tela de status de Koya com um único soco. A tela quebrada se despedaçou como vidro, e então Mugen revelou a verdade. O status de Koya estava voltado para a direção errada o tempo todo. Um símbolo do infinito de repente brilhou intensamente acima do corpo de Kuya. Uma energia vermelha e sinistra estalou violentamente ao redor dele enquanto um poder avassalador explodia. Mugen se deliciou profundamente com a sensação de possuir um corpo humano mais uma vez. Tamba se perguntou o que exatamente havia de errado com Kuya. Um de seus capangas questionou se Kuya de alguma forma ainda estava vivo porque sua força vital lembrava a de uma barata. Mugen comentou casualmente que, assim como esperava, eles eram fracos. Estalando os dedos em formato de garras, ele ativou sua habilidade. Os dois capangas caíram na gargalhada porque presumiram que ele tinha enlouquecido de vez. No entanto, Tamba continuou mortalmente sério. Mugen disse àqueles fracassados para fazerem o máximo possível para não morrerem instantaneamente. Enquanto isso, dentro de um prédio alto na cidade, alguém anunciou que havia retornado. Seikinoe entrou no seu escritório. Sua secretária lhe deu as boas-vindas e relatou que não houve nenhuma vítima, exatamente como esperado. Inoue concordou e comentou que foi uma sorte a calamidade ter aparecido por perto. Ele refletiu sobre quão imprevisíveis as ameaças de calamidades poderiam ser e enfatizou que eles sempre precisavam permanecer vigilantes. Então Kuya de repente lhe veio à mente. A secretária dele perguntou se havia algo errado. Inoue compartilhou que um garoto havia falado com ele mais cedo, e ele acabou percebendo que era a mesma criança que ele salvou durante o incidente da calamidade há 6 anos. Ele admitiu que tinha feito algo terrível. Ele se arrependeu de não ter reconhecido Koya antes. De repente, uma pressão avassaladora encheu a sala. Inoue perguntou imediatamente o que era aquela presença. Então ele olhou pela janela. Ele conseguia sentir que o poder lá fora era igual ao deles, ou possivelmente até mais forte. Em total descrença, ele se perguntou se era um poder de classe de calamidade. De volta ao prédio abandonado, um dos amigos de Tamba estava ficando cada vez mais irritado com Koya. Ele se sentiu profundamente ofendido por ter sido chamado de fracassado. O homem avançou imediatamente na direção dele. Ele jurou que ele mesmo mataria Koya. No entanto, a energia flamejante reunida em sua mão se dispersou de repente antes mesmo que pudesse tocar Koya. Então Koya torceu o braço do homem tão violentamente que os ossos se despedaçaram instantaneamente. Quando o homem caiu no chão, seu corpo estava grotescamente torcido, como se alguém o tivesse espremido feito uma toalha. Perdido em um estado maníaco, Mugen declarou que a sensação de esmagar ossos era absolutamente irresistível. Ele acrescentou que já faziam 6 anos desde a última vez que experimentou isso. O suor escorreu pelo rosto de Tamba enquanto ele se perguntava se a pessoa em pé diante dele ainda era mesmo Koya. Enquanto isso, o outro capanga continuava arrogante. Então ele reuniu sua energia e atacou gritando que Koya ainda era o verdadeiro inútil. Ele disparou uma técnica chamada Wig Vip, enviando vinhas verdes e brilhantes cobertas de espinhos chicoteando violentamente na direção de Kuya. As vinhas se enrolaram firmemente no corpo de Kuya. O homem acreditou que tinha conseguido capturá-lo, então ficou completamente confuso quando as vinhas sumiram de repente. Koya se esquivou sem esforço. Então Koya ergueu os dedos. Com um simples peteleco na testa do homem, ele o lançou para longe enquanto o sangue espirrava no ar. O impacto fez o homem voar para trás violentamente enquanto o sangue jorrava por toda parte. Mugen declarou casualmente que tudo aquilo era chato. Em vez disso, ele queria algo muito mais empolgante. De repente, Mugen sentiu algo se aproximando. Um sorriso largo se abriu lentamente no seu rosto depois de perceber que um grandão tinha finalmente chegado. Tamba imediatamente ativou sua técnica Pocket. Portais roxos de energia se abriram ao redor dele. Tamba gritou para Kuya não se empolgar e o xingou de desgraçado. Então ele disparou incontáveis adagas contra ele a uma velocidade incrível. No entanto, Mugen parecia decepcionado. Ele quebrou todos os projéteis sem esforço ao perceber que a presença que sentiu não era a de Tamba. Tamba encarou a cena em completo choque. Então,
Num único instante, um golpe poderoso atingiu-o em cheio. Seu corpo se chocou violentamente contra a parede. Vários de seus dentes voaram antes que ele perdesse completamente a consciência. Mugen continuou olhando para frente, claramente esperando que mais alguém chegasse. Diante dele estava uma calamidade com tentáculos que se contorciam cobrindo o rosto. Mugen sorriu. Ele perguntou se ela tinha vindo celebrar seu renascimento antes de chamá-la de grandalhão em tom de zombaria. Mugen já sabia que essa calamidade fraca não possuía vontade própria, então ele se perguntou se ela simplesmente tinha sido atraída até lá ao sentir o poder dele. Enquanto isso, Tamba olhava para a cena em total confusão enquanto sangue pingava do seu nariz. Ele não conseguia acreditar que, assim que Kuya de repente se tornou monstruosamente forte, outra calamidade aterrorizante tinha aparecido também. Àquele ponto, ele genuinamente se perguntava se estava sonhando. Mugen ficou empolgado e declarou que finalmente era hora de fazer alguns exercícios de aquecimento. Dentro de sua própria mente, Kuya questionou o que exatamente era aquele poder. Ele olhou lentamente para as próprias mãos. Então ele se perguntou se ainda estava realmente vivo, porque momentos antes, seu corpo estava congelando. Mugen ficou diante da gigantesca calamidade e perguntou casualmente ao garoto se ele ainda estava vivo. Com um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto, ele perguntou a Kuya mais uma vez se ele estava realmente vivo. Então Mugen começou a caminhar lentamente para frente enquanto continuava a conversar com ele. Um sorriso perverso surgiu em seu rosto enquanto ele dizia para Kuya aproveitar o show do melhor lugar da casa. O poder pulsou violentamente por seu corpo, fazendo o próprio chão rachar debaixo dele. Kuya questionou o que Mugen queria dizer e exigiu saber o que exatamente ele planejava fazer. Parado bem de frente para a enorme calamidade com tentáculos, Mugen declarou que suas intenções já deveriam ser óbvias. Então ele mencionou o incidente do incêndio de 6 anos atrás. Kuya de repente se lembrou da visão aterrorizante de Mugen parado no meio de uma cidade em ruínas, enquanto cadáveres cobriam as ruas por toda a parte. Horrorizado, Kuya se perguntou se aquele pesadelo estava prestes a acontecer tudo de novo. Mugen declarou que mataria a calamidade primeiro e, depois disso, voltaria a massacrar os humanos. No entanto, algo de repente fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Só de pensar no desastre de 6 anos atrás recomeçando, não havia como Kuya permitir que isso acontecesse. Ele exigiu desesperadamente seu corpo de volta. De repente, uma energia violenta percorreu o corpo, e Kuya gritou de agonia. Mugen rugiu furiosamente enquanto exigia saber o que Kuya havia feito. Sem perder mais um segundo, Kuya retomou o controle de seu corpo à força. Mugen ficou parado ali, completamente pasmo. Enquanto isso, o próprio Kuya mal conseguia acreditar que realmente havia voltado. A gigantesca calamidade pairou bem acima dele enquanto Mugen exigia saber o que exatamente ele havia feito. Mugen o avisou de que ele iria morrer. Ele acrescentou que, se Kuya quisesse evitar esse destino, precisava trocar de lugar com ele novamente na mesma hora. Naquele exato instante, o ataque da calamidade quase o acertou. Conseguindo se esquivar por pouco, Kuya olhou para cima, confuso. Então ele notou uma lâmina já cravada fundo no corpo da calamidade, e imediatamente avançou e a empurrou ainda mais. Os tentáculos gigantes atacaram implacavelmente de todas as direções, mas Kuya se moveu a uma velocidade incrível enquanto se esquivava de todos os golpes. Mugen zombou ao perceber que Kuya não só estava controlando o corpo novamente, mas também usando o poder de Mugen ao mesmo tempo. Kuya conseguia sentir seu corpo se movendo quase por instinto. Ao mesmo tempo, o ataque da calamidade de repente pareceu inacreditavelmente lento para ele. Então, com um soco poderoso, Kuya cravou o punho direto na criatura gigante. Naquele momento, ele percebeu que realmente conseguia fazer aquilo, até que um dos tentáculos de repente se enrolou em sua perna. Pego totalmente de surpresa, Kuya foi instantaneamente puxado para longe. A calamidade o segurou de cabeça para baixo no ar enquanto seus olhos amarelos e brilhantes o encaravam diretamente. Lutando desesperadamente, Kuya disse a si mesmo para manter o foco. Ele se forçou a sentir o poder fluindo por ele. Então uma janela de status apareceu de repente diante de seus olhos, revelando sua habilidade, despertar irrestrito. Ao mesmo tempo, seu nível mudou de 8 para um símbolo de infinito. Enquanto estava suspenso no ar, Kuya começou a canalizar aquele poder esmagador. De repente, feixes de luz irromperam de dentro do próprio corpo da calamidade. Uma explosão massiva irrompeu para fora. A explosão destruiu a maior parte do prédio. Quando tudo se acalmou, Kuya estava de pé em meio aos restos da calamidade derrotada. Perto dali, Tamba gemia de dor enquanto estava deitado sobre pilhas de destroços. Kuya não conseguia acreditar que o prédio inteiro havia praticamente voado pelos ares. Enquanto isso, Mugen se perguntava o que exatamente havia de errado com ele. Aquele momento marcou o verdadeiro encontro de Kuya com Mugen, e esse encontro acabaria por trazer inúmeras batalhas futuras para sua vida. Naquela época,
No entanto, Kuya não tinha a menor ideia de nada disso. Em outro lugar, um jovem sentava-se calmamente em cima da cabeça de uma gigantesca besta morta enquanto murmurava baixinho que tudo era entediante. O noticiário matinal informou que uma calamidade havia aparecido dentro de um prédio abandonado na cidade no dia anterior. A transmissão explicou que a Polícia Metropolitana e a sede de contramedidas contra calamidades estavam investigando o incidente. Também foi anunciado que os próprios Numbers participariam da investigação. Enquanto isso, uma grande multidão já havia se reunido perto do local na esperança de dar uma olhada nos Numbers. Assistindo às notícias de dentro de seu quarto, Kuya murmurou que as coisas haviam se transformado em uma bagunça colossal. Ele se lembrou de tudo o que aconteceu no dia anterior. Ele havia feito a calamidade explodir e praticamente destruiu o prédio inteiro no processo. Kuya inspecionou sua mão lentamente. Então ele verificou sua janela de status. Seu nível havia retornado ao nível 8, mas seu corpo não parecia mais inteiramente seu. Parecia que um poder esmagador estava constantemente transbordando dentro dele. De repente, Kuya notou seu reflexo no espelho e congelou em choque. Agora havia mechas vermelhas misturadas em seu cabelo. Ele parecia um delinquente e imediatamente reclamou que odiou aquilo. Naquele momento, ele percebeu que tudo o que havia acontecido ontem foi totalmente real. Então seus olhos pousaram na enorme cicatriz em sua perna, fazendo seu rosto empalidecer instantaneamente. Naquele exato instante, a voz de Mugen ecoou em sua mente, dizendo que se ele quisesse continuar sonhando, deveria simplesmente voltar a dormir logo. De repente, uma energia sombria começou a girar em torno de Kuya. Confuso, ele olhou em volta e perguntou onde exatamente estava. Mugen friamente o chamou de insolente. Então ele declarou que Kuya agora estava diante do grande Lorde Mugen em pessoa. Mugen comentou que era inacreditável um mero humano interferir com ele e afirmou que Kuya deveria considerar isso uma honra. Kuya olhou furioso diretamente para ele. Afinal, aquela era a calamidade de grau especial Mugen, o mesmo monstro que mergulhou o mundo em terror 6 anos atrás. Kuya o repreendeu por fazer o que bem entendesse dentro de um corpo humano. Já que Mugen deveria ser uma calamidade, Kuya exigiu saber por que ele estava fazendo algo assim em primeiro lugar. Mugen apenas sorriu em resposta, e depois repetiu a pergunta enquanto liberava uma névoa negra em direção a Kuya. Memórias de pessoas gritando e fugindo desesperadamente pelo caos ressurgiram de repente. Em meio aos escombros desmoronando e à destruição, Mugen erguia-se imponente como o próprio pesadelo. Os olhos de Kuya se arregalaram de horror. Ele caiu de joelhos enquanto respirava com dificuldade. Enquanto os pensamentos de Mugen invadiam sua mente, Kuya percebeu algo aterrorizante. Mugen só entendia de destruição, massacre e um desejo infinito de consumir absolutamente tudo. Mesmo assim, Kuya declarou que nunca permitiria que Mugen fizesse o que bem entendesse. Ele desafiou Mugen diretamente e apontou que Mugen sequer podia sair de seu corpo. Mugen admitiu que Kuya estava certo. Ele mesmo não entendia como havia ficado preso dentro de alguém como Kuya, então um sorriso imenso se espalhou lentamente pelo rosto de Mugen. Ele avisou Kuya que, assim que ele morresse, o corpo seria totalmente dele. Kuya olhou de volta para ele com determinação enquanto a energia sombria girava sem parar ao redor deles. Rindo para si mesmo, Mugen comentou que esse dia já não estava tão longe. Kuya exigiu na mesma hora saber o que ele queria dizer com aquilo. Mugen perguntou por que Kuya achava que a gigantesca calamidade de ontem havia aparecido. Ele revelou que as calamidades estavam se aglomerando naturalmente em torno de Kuya, como mariposas atraídas pela chama. Mugen descreveu um futuro cheio de gritos intermináveis, caos e destruição. Segundo ele, o próprio mundo acabaria se tornando um inferno na Terra. Kuya percebeu que as calamidades agora estavam se reunindo ao redor dele. Mugen declarou casualmente que as calamidades fracas de antes não representavam nenhum desafio para ele. No entanto, mais cedo ou mais tarde, Kuya inevitavelmente seria morto por uma delas. Mugen aguardava ansiosamente pelo dia em que finalmente poderia assumir o controle total sobre o corpo de Kuya, mas até que esse dia chegasse, Kuya não teria outra escolha a não ser continuar lutando sozinho. Mais tarde, um trem acelerou por um túnel escuro. Kuya sentou-se em silêncio dentro de um dos vagões do trem enquanto pensava em como deveria continuar lutando. Ele sabia que não havia como continuar dependendo do poder de uma calamidade para sempre. Ainda assim, ele também entendia que este não era mais um problema que poderia resolver sozinho. Esta não era mais apenas uma questão pessoal sua. Havia se tornado uma ameaça a toda a humanidade. E, na mente de Kuya, havia apenas uma pessoa capaz de resolver algo assim, Seiki Nui. Kuya marcou a localização da Associação dos Numbers em seu celular. Ele tinha certeza de que, se explicasse tudo honestamente, Inui o ajudaria. Por fim, ele desceu do trem na estação da Associação dos Numbers. No momento em que Kuya pisou na plataforma, um grupo de delinquentes o notou imediatamente e começou a chamá-lo de Ashiko.
Eles zombaram dele perguntando o que um cachorro inútil como ele estava fazendo ali. Kuya permaneceu em silêncio. Um dos valentões comentou que Kuya estava agindo de forma bem fria com eles agora. Outro sugeriu que todos deveriam se divertir um pouco juntos. Kuya rapidamente se desculpou e explicou que estava com pressa. Ele perguntou educadamente se eles poderiam deixar isso para outra hora. Um dos delinquentes zombou e comentou que o bichinho de estimação do Tamba estava de repente falando com muita ousadia. O líder declarou que eles precisavam dar uma lição em Kuya pelo bem de Tamba. Desferindo um soco pesado em sua direção, o homem ordenou que Kuya abanasse o rabo em silêncio. Como sempre, Kuya instintivamente se preparou. No entanto, quando não sentiu absolutamente nada atingi-lo, ele abriu os olhos lentamente, confuso. De repente, o homem gritou de agonia enquanto segurava seu braço. Os outros correram imediatamente em direção a Kuya enquanto exigiam saber o que ele tinha acabado de fazer. Kuya entrou em pânico e gaguejou para que parassem. Instintivamente, Kuya empurrou as duas mãos para frente, e um dos homens foi subitamente arremessado de encontro aos trilhos do trem. Kuya se desculpou apressadamente enquanto perguntava se ele estava bem, mas do nada, uma calamidade surgiu repentinamente ao lado do homem nos trilhos. Parecia um verme gigantesco forrado com fileiras de dentes afiados como navalhas. O homem congelou de terror ao perceber que uma calamidade havia aparecido. Enquanto isso, Kuya percebeu imediatamente que Mugen estava dizendo a verdade. As calamidades realmente estavam se reunindo ao seu redor. A criatura atacou o homem, forçando Kuya a mergulhar e salvá-lo. O corpo enorme da calamidade jogou os dois de volta na plataforma. Kuya olhou incrédulo para o que tinha acabado de fazer. Ele se perguntou se tinha sido realmente ele quem se moveu agora. A calamidade pairava ameaçadoramente acima deles. Kuya se perguntou desesperadamente o que deveria fazer agora. Ele duvidava sinceramente se conseguiria sequer lutar contra algo assim. Perto dali, uma mulher gritou subitamente de terror. Havia ainda mais calamidades aparecendo por toda a estação. Naquele momento, as palavras de Mugen ecoaram pela mente de Kuya, e Kuya imediatamente se culpou por tudo aquilo. Em sua imaginação, ele via humanos sendo devorados por calamidades ao seu redor. Ele não sabia mais o que deveria fazer. Durante toda a sua vida, ele quis salvar as pessoas, mas a realidade continuava se revelando o oposto absoluto. Então, a determinação de repente encheu seus olhos. Não importava mais se o poder vinha de uma calamidade. Um Ashiko inútil como ele não podia se dar ao luxo de ser exigente. Fosse um poder concedido pelos céus ou um poder roubado de uma calamidade. Kuya escolheu usá-lo. Ele soltou um grito alto ao ativar aquele poder. Uma janela de status apareceu diante dele, exibindo sua habilidade, Despertar Infinito. Seu nível não mostrava mais um número, em vez disso, exibia um símbolo de infinito. Este era o seu poder agora. Kuya avançou, e então desferiu um soco devastador na calamidade que estava prestes a devorar a mulher aterrorizada. A mulher o encarou em choque absoluto. Kuya já havia se decidido. Se Mugen pretendia dominar o seu corpo, então ele simplesmente usaria o poder de Mugen para si mesmo. Ele continuou esmurrando as calamidades, uma após a outra. As pessoas assistiam incrédulas enquanto os corpos dos monstros eram despedaçados no ar. Enquanto isso, Mugen notou que Kuya havia conseguido extrair o seu poder mais uma vez. Finalmente, a energia avassaladora se estabilizou. A mulher agradeceu a Kuya em prantos por salvar a todos. Mais sobreviventes logo se reuniram ao seu redor, elogiando sua força enquanto o agradeciam repetidamente. Alguém até gritou que Kuya parecia um dos próprios Numbers. Enquanto isso, os dois delinquentes continuaram paralisados no chão, em estado de choque. No entanto, o próprio Kuya permanecia mergulhado em pensamentos. Ele se lembrou de ter sido zombado por toda a vida como um Ashiko inútil. E agora ele estava determinado a deixar essa identidade para trás para sempre. Mais importante ainda, ele estava determinado a não deixar Mugen assumir o controle dele. Ao mesmo tempo, dentro de um hospital na cidade, Tamba murmurava repetidamente o nome Ashiko. Tamba rangeu os dentes e jurou que nunca o perdoaria. Uma enfermeira entrou no quarto e o informou que ele tinha uma visita. Irritado, Tamba gritou com ela, lembrando-a de que já tinha dito para não deixar ninguém entrar. Inui imediatamente o repreendeu por falar com tanta grosseria com alguém que cuidava dele. Tamba respondeu que não estava impressionado. No entanto, no momento em que ouviu a voz de Inui, Tamba congelou. Ele ficou chocado ao vê-lo e tornou-se educado instantaneamente. Inui perguntou se seus ferimentos estavam bem depois de sobreviver a um desastre daqueles. Ele comentou casualmente que sobreviver a uma calamidade de classe alta poderia fazer de Tamba uma pessoa de sorte. A mulher parada ao lado de Inui mascava chiclete casualmente enquanto Tamba a reconhecia como outro membro dos Numbers. Ele se perguntava por que pessoas tão importantes de repente tinham vindo visitá-lo. Inui explicou que no momento estavam investigando a pessoa responsável por derrotar a calamidade.
Ele disse a Tamba para se manifestar se soubesse de alguma coisa. Tamba congelou no momento em que ouviu a palavra derrotar. Isso instantaneamente o lembrou da maneira como Kuya lutou naquela ocasião, e isso o deixou furioso. Tamba gritou para que parassem de mexer com ele. Ele insistiu que foi ele quem havia matado a calamidade, e então exigiu desesperadamente que Nui o permitisse entrar para os Numbers. No fundo, entretanto, ele se recusava a admitir que Kuya o tinha salvado de verdade. Em vez disso, continuava a se convencer de que ele era o superior. Os olhos da mulher brilharam levemente enquanto ela estourava seu chiclete de forma casual. Inui percebeu imediatamente. Após uma breve pausa, Inui simplesmente respondeu que entendia. Então, com um sorriso gentil, ele disse a Tamba para focar em se recuperar primeiro. Ele se virou para sair, mas Tamba imediatamente se sentou e gritou para que esperassem. Desesperadamente, ele implorou para que não fosse embora e mais uma vez suplicou para ser aceito nos Numbers. Enquanto isso, Inui e a mulher andavam pelo corredor enquanto conversavam sobre como Tamba era um completo fracasso. Ela comentou que ele estava se esforçando demais para agir como Durão, sendo que ela poderia esmagá-lo sem nenhum esforço. Inui disse a ela para não falar isso, porque Tamba era considerado uma estrela em ascensão. Ela pareceu chocada ao ouvir isso e comentou que o mundo devia mesmo estar acabando. Então, ele mencionou o outro sobrevivente. Ele esperava que a companheira de equipe deles estivesse com mais sorte lá. A mulher perguntou quem tinha sido enviado para encontrar o outro sobrevivente. Ele respondeu que era o número 13, que estava em rápida ascensão. Ela pareceu surpresa e até questionou se isso era realmente uma boa ideia. Inoue explicou que se o oponente realmente possuísse uma habilidade de grau especial, então precisariam de um ranquear de nível igual para lidar com ele. Caso contrário, o sobrevivente seria completamente esmagado. Estavam falando de um gênio destinado a se tornar o mais forte. Era Keiko Zanaji. O arranha-céu imponente ficava bem no centro da cidade. Koya ficou totalmente maravilhado no momento em que o viu. Era a associação dos números. Informações sobre as calamidades de todo o Japão eram reunidas ali, enquanto ranquears de todas as regiões visitavam o prédio constantemente. Os ranquears eram guerreiros que ganhavam a vida subjugando calamidades. Aquela também era a sede dos números, os 10 pilares que estavam acima de todos os ranquears, o que significava que Nuit, o homem mais forte vivo, também estava ali dentro. Koya precisava de uma forma de lidar com as calamidades que se aproximavam, mas ainda não tinha uma contramedida para o Mugen, a calamidade que vivia dentro dele. Se Mugen tomasse o controle total do seu corpo algum dia, Kuya precisaria de alguém capaz de matar tanto ele quanto Mugen juntos, e ele acreditava que Inoue era a única pessoa capaz disso. Com essa determinação em mente, Kuya entrou no prédio. Um grupo de recepcionistas com rostos completamente idênticos o cumprimentou e perguntou educadamente como poderiam ajudá-lo. Pego de surpresa, Kuya se perguntou se aquilo era algum tipo de habilidade especial ou se eram realmente clones. Ao se aproximar do balcão, ele pediu para se encontrar com Inoue. A recepcionista informou educadamente que Inoue estava fora no momento e perguntou se ele tinha a hora marcada. Kuya admitiu que não. Ele explicou que simplesmente esperava conseguir se encontrar com ele pessoalmente. A recepcionista então perguntou o seu nome e idade. Ele se apresentou como Kuya Kamikami, de 17 anos. A recepcionista pareceu surpresa porque, ao que tudo indicava, ele não tinha registro de habilidade no sistema. Ela ressaltou que o registro de habilidade era obrigatório para todos os despertos. Evitar o registro de propósito seria até mesmo considerado um crime. Kuya gaguejou de nervoso antes de admitir que a sua habilidade simplesmente nunca havia se manifestado até agora. A recepcionista finalmente entendeu a situação e orientou Kuya a registrar a sua habilidade primeiro. Ela também perguntou se ele queria se registrar como um ranquear ao mesmo tempo. Concordou, embora ele tenha ficado confuso logo em seguida. A recepcionista o direcionou para uma máquina e o instruiu a colocar a mão sobre ela. A máquina analisaria a sua habilidade. Assim que isso fosse concluído, o processo de registro estaria terminado. Kuya logo quis recuar, mas a recepcionista se ofereceu para explicar o que ser um ranquear realmente significava. Na mente dele, Mugen resmungou que aquele lugar era absurdamente chato. Ele comparou as pessoas ao redor deles a grãos de arroz. Naquele momento, alguém entrou no prédio. Era Kai. Uma aura poderosa o envolvia. Mugen notou a sua presença imediatamente. Enquanto isso, a recepcionista continuava explicando que os ranquears registrados recebiam classificações que mudavam dependendo das calamidades que derrotavam e das ordens que cumpriam para a associação. Ela acrescentou que os 10 melhores ranquears eram conhecidos como os números, indivíduos que possuíam imensa honra e enorme riqueza. Ela encorajou Kuya a trabalhar duro e, um dia, se tornar um deles. Então ela começou a explicar várias regras importantes. Primeiro, disputas privadas entre ranquears envolvendo habilidades eram estritamente proibidas e resultariam em punições severas.
Kuya se sentiu totalmente sobrecarregado. Ele só tinha ido ali para pedir ajuda em relação ao Mugen. E, de alguma forma, ele acabou virando um Ranger de repente. Ele logo voltou à realidade e lembrou a si mesmo que não era hora de ficar feliz com aquilo. Ele se perguntou se aquilo realmente seria seguro, já que o processo poderia expor a existência do Mugen. Então a máquina anunciou que o registro havia sido concluído. A recepcionista o parabenizou por se tornar oficialmente um Ranger. Kuya suspirou aliviado silenciosamente. Em seguida, a recepcionista mostrou a ele os resultados da avaliação de sua habilidade e classificação. Ela encontrou algo estranho. Kuya havia sido registrado como nível 8, mas não havia nenhuma habilidade listada no perfil dele. Secretamente, Kuya se sentiu aliviado. Porque, se a máquina tivesse exibido algo como calamidade ou Mugen, as coisas teriam virado um desastre num instante. A recepcionista informou que eles precisariam investigar o problema mais a fundo. Kuya rapidamente disse a ela que estava tudo bem. De repente, que apareceu atrás dele e perguntou se ele era o Koya Kamikami. Pego de surpresa, Koya se virou e se perguntou quem exatamente era aquela pessoa. Uma energia azul brilhou nos olhos de Kei. Ele declarou que tinha grandes expectativas para Kavaya. No instante seguinte, uma rajada esmagadora de energia azul explodiu ao redor. O ataque rasgou a mesa ao meio, enquanto a recepcionista recuou cambaleando, em choque. Koya desviou do golpe na mesma hora e reapareceu atrás de Kei. Kei pareceu se divertir com a reação dele. Enquanto isso, Kuya ficou irritado. Ele não conseguia acreditar que o próprio chão havia sido destroçado. Ele exigiu saber o que Kei achava que estava fazendo. Kei simplesmente se perguntou se Kuya era mesmo a pessoa que ele procurava. Todos ficaram tensos. A comoção logo atraiu uma multidão, e as pessoas se perguntavam se uma briga entre Rankers estava prestes a começar. Um grupo de recepcionistas correu imediatamente até eles e avisou que duelos entre Rankers eram estritamente proibidos. Elas ordenaram que os dois não lutassem dentro da associação. Kei lançou um olhar furioso para elas. A recepcionista se escondeu atrás do balcão enquanto gritava que ambos seriam submetidos a punições se continuassem. Enquanto isso, Kuya apenas observava Kei com cuidado. O suor escorria lentamente pelo seu rosto. Kei percebeu que Kei havia conseguido desviar daquele ataque. Por causa disso, suspeitou que Kei pudesse realmente ser o cara certo. Algumas pessoas logo reconheceram o rank 13, Kei. No entanto, os que não o conheciam perguntaram se ele era famoso. Outra pessoa respondeu que Kai era basicamente um cara muito esquisito. Eles o descreveram como um louco por batalhas que buscava constantemente oponentes fortes. De repente, o homem avisou a todos ao redor para se afastarem, antes que fossem pegos no fogo cruzado. Kuya confrontou Kei e exigiu saber o que exatamente ele achava que estava fazendo. Ele apontou quão perigosas eram aquelas atitudes. Kei pareceu se divertir com a reação dele, especialmente depois de ouvir que Kuya supostamente era mais forte que ele. Kuya ficou completamente chocado com aquela declaração. Um pouco antes, dentro de um bar silencioso, Kei perguntou ao Inoue por que ele o havia chamado ali. Então, ele perguntou de forma direta se Inoue finalmente havia decidido lutar contra ele. Inoue respondeu calmamente que não, e explicou que queria discutir sobre outra coisa. Ele ofereceu um assento para Kei. No entanto, Kei simplesmente respondeu que já estava de saída. Inoue então ofereceu a ele um pouco de leite de alta qualidade. Isso impediu Kei de ir embora imediatamente. Ele se virou, voltou para o balcão e começou a beber, afirmando que iria embora assim que terminasse. Só então Inoue finalmente explicou que queria que Kei fizesse contato com um certo garoto. Esse garoto por acaso era a pessoa que encontrou e sobreviveu à calamidade mais cedo naquela manhã. O Kei perguntou por que isso importava. O Inoue explicou que o Kei também tinha sentido, que a calamidade esteve perigosamente perto do nível de grau especial. Portanto, se essa calamidade tivesse sido realmente repelida, então este garoto poderia ser até mais forte que o próprio K. Isso deixou o K completamente chocado. O Inoue queria saber se o garoto partilhava das mesmas aspirações que eles. E acrescentou que, se o Kei não quisesse lidar com isso, ele mesmo cuidaria do assunto pessoalmente. O Kei perguntou imediatamente se o Inoue pretendia lutar contra o garoto. O Inoue respondeu calmamente que tudo dependeria das circunstâncias. O Kei franziu as sobrancelhas. Ele bebeu o resto do seu leite de um só gole. Então, no momento em que esvaziou o copo, declarou que ele seria quem lutaria contra o Kei. O Inoue respondeu calmamente que, quando chegasse a hora, aceitaria o desafio do Kei. De volta ao momento presente, o Kei verificou a janela de status do Koya. Ele comentou que os atributos do Koya pareciam completamente bugados. Algo ali obviamente não estava certo. O Koya sentiu a pele arder só com a pressão. Comparado a isso, até o Tamba não era nada. A força que o Koya sentia do que existia num nível completamente diferente.
O que comentou que se o Koya se recusasse a ir até ele, então ele mesmo se aproximaria do Koya. Ele disparou imediatamente outro ataque, forçando o Koya a desviar por um tris. O Koya gritou para ele parar, pois não tinha a menor intenção de lutar. O Kei o desafiou a tentar impedi-lo então. O Koya continuou se esquivando dos ataques enquanto se perguntava desesperadamente o que deveria fazer. Uma coisa era certa. Se perdesse o controle e fosse derrotado, o Mugen apareceria. E esse era o único desfecho que ele queria evitar a todo custo. Energia azul se acumulou na palma do Kaie, então ele lançou o ataque e ordenou que o Kuya se apressasse e mostrasse logo seu verdadeiro poder. O braço dele transbordava de uma energia aterrorizante. Ele estava tentando forçar o Kuya a expor a sua verdadeira força. O Kuya percebeu imediatamente quão ruim a situação tinha ficado. Ele se preparou para esquivar, mas de repente notou uma criança bem no caminho do ataque. Os olhos dele se arregalaram de choque. A criança estava aterrorizada demais para se mexer. O Koya gritou para o Kei parar porque tinha uma criança lá. Mas o Kei não mostrou qualquer intenção de parar, forçando o Koya a bloquear o ataque com os antebraços. Uma explosão massiva engoliu a área em uma luz cegante. Quando a fumaça finalmente se dissipou, o Ka ficou parado calmamente no meio da destruição. Ele comentou que não importava como ele olhasse, o Koya definitivamente não era só nível 8. Enquanto isso, o Koya segurava a criança de forma protetora firmemente nos braços. Ele estava furioso com o que exigiu saber quais eram as suas reais intenções. Aquele tipo de poder deveria derrotar calamidades e proteger as pessoas. O que respondeu imediatamente que não era isso. Revelou que lutava simplesmente porque era divertido. Para ele, não fazia diferença se o oponente era um humano ou uma calamidade. A única coisa que importava era testar os limites da sua própria força. Enfurecido, o Kuya gritou para ele parar de brincadeira. Declarou que alguém que usava o poder de forma tão arrogante não era diferente de uma calamidade. O que provocou o Koya, sugerindo que tentasse derrotá-lo se ele realmente acreditava nisso. Energia azul se condensou numa esfera bem em frente ao Ki. Ele esperava que o Koya corresse na sua direção. O Koya ficou subitamente confuso quando o Ki apareceu muito mais perto do que o esperado para o ataque. Um soco quase o acertou em cheio. O Kuya se perguntou se o Ki tinha acabado de se teletransportar. Então, o Kuya notou a postura do Ki e percebeu que o Ki estava prestes a investir mais uma vez. De repente, o Ki encurtou a distância tão rápido que o Kuya mal conseguiu desviar a tempo. Ele percebeu que o seu próprio corpo estava a ser arrastado à força na direção do Ka. Em seguida, o Ka desferiu um chute poderoso. O Mugen percebeu imediatamente o que estava acontecendo e achou toda a situação hilária. O Mugen encorajou o Kuya a se apressar e morrer logo para que ele pudesse finalmente tomar conta do corpo por completo. Desesperado, o Kuya concentrou toda a sua força no punho e lançou um contra-ataque. Ao mesmo tempo, o Kei cerrou o punho enquanto a energia azul se acumulava ao redor. O Koya foi apanhado completamente desprevenido. Em vez de ser puxado para o Kei desta vez, o corpo dele foi repentinamente empurrado com uma força violenta, fazendo-o bater violentamente numa parede. O Kei ergueu a orbe de energia que repousava na palma da sua mão antes de saltar no ar, e então a atirou diretamente na direção do Koya. Conseguiu escapar por um tris antes de aparecer atrás do Kei. O Kei questionou por que o Kuya continuava fingindo que estava se contendo. Contudo, quando ele se virou, notou imediatamente algo diferente. O Kuya agora tinha uma expressão extremamente séria. De repente, ele avançou. O Kuya percebeu que a habilidade do Kei permitia-lhe manipular os seus movimentos enquanto disparava rajadas de energia devastadoras. Ele ainda não fazia ideia de que tipo de habilidade era realmente. Contudo, notou um detalhe importante. Sempre que o Kei cerrava a mão, o corpo do Kuya era movido à força. Por causa dessa percepção, o Kuya decidiu enfrentá-lo num combate corpo a corpo. Ele lançou um soco diretamente ao Kei. Explosões de energia estalaram em torno dos seus punhos enquanto os dois trocavam golpes sem parar. O Kei comentou que tudo que o Kuya fazia era incrivelmente chato. E então deu-lhe um soco bem no queixo. Um segundo depois, atacou-o do lado oposto. Agarrou o Kuya pela camisa e começou a esmurrá-lo repetidamente sem parar. O Kuya conseguia sentir a força monstruosa que o Kei realmente possuía e rapidamente percebeu que nunca poderia vencer numa luta puramente física contra ele. Mas mesmo assim, ele ainda conseguia falar. Compartilhou que sempre tinha sido conhecido como um inútil Ashiko, mas que agora ia finalmente mostrar a todos a pessoa em que se tinha tornado. Ele conseguia lutar agora, e pela primeira vez na sua vida, acreditava que realmente tinha uma chance. Lançou outro soco na direção do Kei, mas o Kei segurou facilmente o seu punho e lhe disse que ele tinha zero hipóteses de vencer. Com a outra mão, o Kei condensou uma quantidade de poder avassaladora. O Kuya percebeu na hora o quanto a situação estava péssima, e então o ataque atingiu-o diretamente no estômago. Uma luz ofuscante consumiu toda a área.
Em seguida, o que suspirou de decepção. Reclamou que toda a experiência tinha sido péssima. Murmurou que o Inoue o havia enganado, porque a luta não tinha sido nada divertida. De repente, no entanto, o que sentiu uma energia que o fez parar imediatamente de se afastar. Uma energia sombria começou a jorrar do corpo do Kuya. O Mugen recuperou o controle no momento em que o Kuya perdeu a consciência. O que ficou ali perplexo. O Mugen olhou para ele e declarou que esperava que o que o entretivesse adequadamente. E então o Mugen avisou ao cabeça de cogumelo para se preparar. Mugen riu alto. Ele estava empolgado por finalmente ser a sua vez de brincar. Kei pareceu confuso. Ele se perguntou se Kuya tinha se tornado uma pessoa completamente diferente. Mesmo a aparência sendo quase a mesma, Kei percebia que o ser diante dele já não agia mais como um humano. Parecia que uma criatura totalmente diferente havia assumido o controle. Mugen avançou de repente. Os olhos de Kei se arregalaram de choque quando um corte rasgou o seu corpo e sangue espirrou no ar. Por um breve momento, ele realmente achou que tinha sido morto. Ele caiu de joelhos segurando a lateral do corpo, enquanto Mugen se erguia lentamente sobre ele. Mugen comentou que inicialmente mirou na cabeça de Kei, mas ele mal conseguiu se esquivar no último momento. Então perguntou se Kei ainda conseguia lutar, porque podia sentir o mesmo cheiro vindo dele. Alegria. Um sorriso enlouquecido se espalhou lentamente pelo rosto de Kei. Kei de repente saltou e lançou outro ataque. Mugen declarou que já tinha descoberto o segredo da habilidade de Kei. Ele adivinhou o que envolvia compressão, como comprimir o próprio espaço ou a matéria. Kei confirmou que Mugen estava certo. A energia se condensou na palma da mão de Kei mais uma vez. Kei o avisou que, se o ataque acertasse, chamar de doloroso nem chegaria perto de descrever o estrago. Os dois bateram de frente enquanto os seus poderes colidiam numa explosão de energia ofuscante. Mugen achou aquilo genuinamente interessante, comentando que calamidades comuns não possuíam habilidades assim. Kei foi pego desprevenido de repente. O soco de Mugen atingiu diretamente o seu rosto. O impacto foi tão devastador que, quando Kei se chocou contra o chão, a própria terra cedeu. Mugen declarou que habilidades não significavam absolutamente nada diante de um poder esmagador. Ele zombou de Kei dizendo que, mesmo que um rato criasse chifres, um tigre jamais recuaria por causa disso. Mesmo deitado no chão, Kei reuniu o seu poder mais uma vez e o lançou contra Mugen. O braço de Mugen foi decepado instantaneamente. Mugen comentou casualmente que o corpo de Kuya realmente pertencia a um ratinho fraco. Então o seu braço se regenerou. No entanto, o braço restaurado agora parecia monstruoso e inumano. Kei olhou em choque. Testemunhar aquele nível de regeneração o fez questionar se Kuya ainda era sequer humano. Mugen agarrou Kei pela camisa de repente e o ergueu direto no ar. Uma violenta explosão de força irrompeu enquanto Mugen jogava Kei brutalmente contra o chão. Kei continuou nos escombros e admitiu que Mugen era forte. Em seguida, ativou a sua habilidade, Santuário, Território Absoluto. Uma onda de energia ofuscante inundou toda a área quando ele liberou o Território Absoluto. Flutuando em meio à luz esmagadora, Kei abriu os braços e comentou que a situação finalmente tinha ficado divertida. Um sorriso se espalhou imediatamente pelo rosto de Mugen enquanto ele declarava que levaria as coisas ainda mais longe. Os dois se encararam enquanto antecipavam o próximo ataque. A multidão assistia em completo terror. Enquanto isso, a recepcionista implorava desesperadamente para que eles parassem de lutar. De repente, outra figura apareceu. No momento em que a recepcionista viu essa pessoa, ela parou de chorar na mesma hora. No exato instante, Kei e Mugen se chocaram mais uma vez. Uma enorme explosão irrompeu por toda a área. Eventualmente, a fumaça começou a baixar. Inoue foi revelado em pé bem no meio dos dois lutadores, bloqueando os ataques de ambos com a sua própria energia enquanto os separava à força. Inoue exigiu saber o que exatamente eles achavam que estavam fazendo. Tanto Kei quanto Mugen ficaram atônitos. Inoue ficou ali calmamente enquanto vários rankers poderosos se alinhavam atrás dele. Cada um deles exibia uma expressão severa. Kei disse para Inoue não interferir. Uma mulher atrás de Inoue apontou uma arma parecida com uma agulha direto para Kei e questionou se alguém no estado dele realmente deveria continuar se movendo. O olhar afiado de Kei se voltou para ela. Ela simplesmente o encarou de volta sem medo. Inoue disse firmemente a Kei que já chegava. Ele o avisou de que, se continuasse reclamando, também não sairia impune. Atrás de Inoue, os rankers já estavam prontos para sacar as suas armas a qualquer momento. Mugen comentou que o Sr. Bonzinho finalmente tinha aparecido e observou que já fazia muito tempo. Ele afirmou casualmente que o garoto não tinha sido o suficiente para entretê-lo. Então disse a Inoue que eles deveriam finalmente resolver a luta de 6 anos atrás. Ele ainda acrescentou que não se importava se todos eles decidissem atacá-lo juntos. Mugen estava ficando completamente empolgado. Mas, de repente, ele estalou a língua de irritação.
Ele reclamou que o corpo era incrivelmente frustrante de usar. Naquele momento, Kuya percebeu que tinha recuperado o controle de novo. O seu corpo quase desabou no chão, mas Inui o segurou antes que ele pudesse cair. Inui olhou em silêncio para Kuya e se lembrou que ele era o mesmo garoto que uma vez perguntou como poderia se tornar um dos números, e então a ficha finalmente caiu. Inui carregou Kuya nos braços. No entanto, alguém de repente disse a ele para esperar. Kei declarou que o garoto era sua presa e que não tinha a intenção de entregá-lo. Inui calmamente disse para ele sair do caminho. Ele explicou que os números decidiriam mais tarde o destino de Kuya, junto com a punição de Kei. Kei pareceu confuso com essa afirmação. Inui explicou que só queria confirmar se Kuya estava mesmo do lado deles, mas, de alguma forma, a situação acabou virando um desastre total. Ele declarou que essa era uma grave violação dos regulamentos e avisou a Kei que ele também seria responsabilizado. Kei respondeu com desdém que essas regras só existiam porque eram convenientes para pessoas como Inui. Inui respondeu que Kei deveria se apressar e ficar do lado poderoso o suficiente para forçar a sua própria conveniência aos outros. Com isso, Inui se virou e foi embora. Kuya recuperou a consciência lentamente. Ele perguntou onde estava. Para sua surpresa, ele se viu preso a uma cadeira de metal, com as mãos e o pescoço firmemente travados no lugar. Inui estava diante dele e afirmou calmamente, então você finalmente acordou. Kuya conseguiu dar um pequeno sorriso quando viu. Inui continuou, explicando que Kuya havia se envolvido em um duelo não autorizado entre rankers, causando destruição em massa nas estruturas próximas e até resultando em vítimas. Como resultado, Inui declarou que Kuya estava sendo condenado à morte por execução. Os olhos de Kuya se arregalaram de choque e medo. Na sede da Associação dos Números, Kuya Kamikami estava sentado preso a uma cadeira. Ele estava completamente em choque. Uma figura parecida com um ceifador apareceu diante dele. Inui anunciou friamente que a execução de Kuya começaria agora e ordenou que Kuruzu cumprisse a sentença. Kuya ficou sem palavras. O homem de óculos disse calmamente a Kuya para não guardar ressentimentos, porque ele estava apenas seguindo ordens. Kuya pensou desesperadamente que eles não podiam fazer aquilo de jeito nenhum por causa de Mugen, que vivia dentro dele. Ele implorou para Inui ouvir e gritou que eles absolutamente não podiam executá-lo. Ele tentou explicar que, se morresse, a calamidade selada dentro dele seria libertada. No entanto, antes mesmo de ele conseguir terminar de falar, um corte rasgou o ar de repente. As correntes que prendiam Kuya foram cortadas instantaneamente e caíram no chão. Kuya olhou, confuso. Inui já havia confirmado a verdade por si mesmo. Ele se desculpou por ter sido duro com Kuya, explicando que precisava que ele admitisse a verdade pessoalmente antes de poder prová-la de forma adequada. Kuya tentou dizer alguma coisa. Porém, Inui o interrompeu e falou em direção às câmeras de segurança, perguntando se eles já tinham visto o suficiente. Ele explicou que os ataques violentos de Kuya até agora tinham sido causados pela calamidade que vivia dentro dele. Então, perguntou se ainda pretendiam continuar com a execução. Um oficial do governo falando pela câmera afirmou que deixariam o assunto inteiramente nas mãos de Inui. No entanto, se outro incidente acontecesse, o próprio Inui seria responsabilizado. Inui respondeu com calma que estava tudo bem, pois assumir responsabilidades era o dever dos adultos. Em seguida, comentou casualmente que alguns adultos pareciam extremamente ansiosos para evitar qualquer tipo de responsabilidade. O oficial lembrou que o governo estava fornecendo à Associação dos Numbers um orçamento enorme e ordenou que criassem rapidamente um mundo livre de calamidades. Inui apenas acatou a ordem com uma reverência respeitosa. Assim que a reunião terminou, Kuruzu se preparou para sair da sala. Inui o observou em silêncio. Kuya finalmente percebeu que aquele homem era Kikyo Kuruzu, o ranker número 2 dos Numbers. Kuruzu declarou que era uma pessoa muito ocupada. Kuya então notou a garota ao lado deles fazendo bolas de chiclete casualmente e percebeu que ela era Mitsumi Shinomai, a ranker número 10 dos Numbers. Ele ficou maravilhado por haver 3 membros dos Numbers reunidos na mesma sala. Kuruzu ressaltou que até a menor das incertezas deveria sempre ser eliminada. Ele expressou com firmeza sua crença de que o garoto ainda deveria ser executado. Com isso, ele fechou a porta silenciosamente atrás de si. Mitsumi estalou a língua e reclamou que Kuruzu era convencido demais. Inui o defendeu apontando que Kuruzu ainda assim participou do seu teatrinho e até usou suas habilidades para ajudá-lo. Era por isso que ele realmente gostava dele. Ele agradeceu a Mitsumi por ter ficado, mas ela anunciou na mesma hora que também estava de saída. Depois disso, Inui voltou sua atenção para Kuya Kamikami. Inui comentou que já era a terceira vez que salvava Kuya. Ele pediu desculpas por não tê-lo reconhecido antes. Kuya ficou atônito que Inui realmente se lembrava dele. Kuya então perguntou como Inui tinha descoberto que havia uma calamidade vivendo dentro dele. Inui alegou que simplesmente tinha um faro muito bom,
e que Kuya carregava o cheiro de uma calamidade. Kuya ficou chocado com aquela resposta. Inui também mencionou as mudanças drásticas na aparência e na personalidade de Kuya. Ele afirmou que obviamente aquilo não estava acontecendo por vontade própria de Kuya, e também não conseguia acreditar que fosse apenas algum tipo de habilidade. Além disso, quando Inui encontrou Kuya no dia anterior, ele não tinha o menor cheiro de calamidade. E, por acaso, Kuya também estava presente no prédio abandonado em Shibuya quando a calamidade apareceu pela primeira vez. Levando todos esses detalhes em consideração, Inui concluiu que uma calamidade estava interferindo em Kuya de alguma forma, embora tenha admitido que estava apenas meio convencido, pois a situação em si era totalmente sem precedentes. Então, ele pediu que Kuya lhe contasse tudo. Ele prometeu a Kuya que estava do seu lado. Ouvir aquelas palavras fez um calor se espalhar pelo peito de Kuya. Lágrimas brotaram em seus olhos. Depois de tudo o que havia acontecido, ele ficou aliviado por finalmente encontrar o Inui que tanto admirou por todo esse tempo. Ele estava genuinamente feliz por ter ido até lá. Kuya confessou que uma calamidade realmente residia dentro dele. Ele explicou que, mais cedo naquele dia, havia sido atacado por uma dentro do metrô. Depois disso, mais calamidades começaram a se reunir ao redor dele. Inui mencionou ter ouvido dizer que Kuya havia exterminado todas elas. Kuya admitiu que parecia capaz de usar uma parte do poder da calamidade. Então, Kuya se lembrou da coisa importante que originalmente queria lhe contar. Ele estava prestes a confessar quando uma criatura ameaçadora de repente invadiu a sala. Um homem vestindo um casaco de pele apareceu. Ele cumprimentou Inui antes de questionar desde quando exatamente a cidade havia se tornado algum tipo de ponto de encontro para calamidades. Ele mencionou casualmente que já havia matado 3 delas a caminho dali. Então, apontou que a própria sala também fedia a calamidade. Seu olhar pousou imediatamente em Kuya, e no mesmo instante ele soube que Kuya era o culpado. Na mesma fração de segundo, ele lançou um ataque contra Kuya. Kuya vomitou imediatamente no chão devido ao impacto. Inui ficou preocupado com ele. Ele exigiu saber o que Teo achava que estava fazendo. Inui disse para ele olhar com atenção de novo, pois Kuya ainda era humano. Kuya reconheceu o homem na mesma hora. Era Teo Tsumeragi, o número 4 dos Numbers. Teo rapidamente percebeu que Kuya era o tal pirralho da calamidade que supostamente havia sido condenado à morte. Ele questionou por que o garoto ainda estava vivo. Inui respondeu com calma que tinham decidido poupá-lo. Teo imediatamente perguntou se essa era só mais uma das decisões unilaterais de Inui. Ele ressaltou que assuntos importantes como esse deveriam ser discutidos entre todos os Numbers juntos. Inui o corrigiu e esclareceu que os Numbers reunidos já haviam chegado a uma decisão. Ele acrescentou que, se ficassem esperando por pessoas indignas de confiança como Teo, então nada jamais seria decidido. Ele até admitiu que estava honestamente surpreso que Teo tivesse se dado ao trabalho de aparecer em primeiro lugar. Teo encarou essas palavras como permissão para expressar sua opinião. Ele imediatamente declarou uma sentença de morte para o pirralho que fedia a calamidade. Então ele avançou de novo, anunciando que a execução aconteceria ali mesmo, naquele exato momento. Kuya observou enquanto Teo avançava direto em sua direção. O ataque desencadeou uma enorme explosão. Kuya simplesmente se preparou para o impacto. No entanto, quando abriu os olhos lentamente de novo, ele ficou chocado ao ver Teo imobilizado no chão, enquanto Inui torcia seu braço para trás de suas costas. Inui afirmou com firmeza que a decisão já havia sido tomada. Teo se libertou com força antes de gritar furiosamente para Inui não o subestimar. Ele acusou Inui de sempre agir exatamente do mesmo jeito desde o começo, sorrindo o tempo todo enquanto tomava cada decisão importante por conta própria. Inui disse a ele calmamente para escutar com atenção. Ele explicou que o objetivo final deles era vencer a guerra contra as calamidades que surgiam sem parar e restaurar o mundo pacífico que a humanidade possuía antes. Ele enfatizou o quão valiosa a existência de Kuya poderia se tornar devido à sua habilidade única de coexistir e se comunicar com as calamidades. Inui sugeriu que Kuya talvez um dia se tornasse a luz capaz de resolver tudo. Teo zombou da ideia. Ele questionou como alguém que parecia encarnar todas as fraquezas do mundo poderia algum dia se tornar a esperança da humanidade. Kuya deu um passo à frente e admitiu que não era alguém nada especial. Ele confessou que tinha permitido por vontade própria que uma calamidade entrasse em seu corpo e honestamente não fazia ideia do que poderia acabar acontecendo com ele. Esse foi o motivo de ele ter ido até lá em primeiro lugar, porque já não conseguia mais lidar com tudo sozinho. Então, ele fez um pedido muito sério a Inui. Ele pediu que, se alguma vez fosse totalmente possuído pela calamidade e começasse a machucar pessoas inocentes de novo, ele queria que Inui matasse tanto ele quanto a calamidade juntos. Kuya curvou profundamente a cabeça. Teo pareceu genuinamente surpreso com aquelas palavras. Até Inui permaneceu sem palavras por alguns instantes.
Por fim, Inui afagou gentilmente a cabeça de Kuya e ressaltou que só de ser capaz de dizer aquelas palavras já provava o quão forte ele realmente era. Com um sorriso caloroso, Inui disse a Kuya para deixar tudo com ele e prometeu que faria absolutamente todo o possível para impedir que esse futuro acontecesse. Kuya ficou profundamente comovido. Theo perguntou a Inui se ele pretendia seriamente se tornar amigo de Calamidades. Ele rejeitou completamente os ideais de Inui e o garoto parado diante dele. Ele acreditava firmemente que cada calamidade precisava ser exterminada. Caso contrário, a humanidade nunca teria um futuro. Inui observou que conquistar a compreensão das pessoas era verdadeiramente difícil. Kuya só pôde responder com uma pequena risada. Inui então afirmou que não adiantava dar falsos confortos a Kuya, então decidiu contar-lhe a verdade diretamente. Kuya nunca mais seria capaz de retornar à sua antiga vida. Daquele momento em diante, Kuya acompanharia um dos Numbers. Kuya respondeu que já havia se preparado para algo assim, embora logo depois tenha reagido com surpresa. Inui explicou que os Numbers eram um grupo cheio de excêntricos, o que significava que Kuya definitivamente teria dificuldades em lidar com eles. Então Inui observou Kuya cuidadosamente por um momento e calmamente afirmou que algo nele simplesmente não era adequado. Mais tarde, Kuya vestiu um uniforme novinho em folha. Era o uniforme oficial da Associação dos Numbers distribuído aos candidatos. Inui queria que Kuya o vestisse, e Kuya declarou em voz alta que o usaria para sempre, sem nunca o tirar. Inui pediu desculpas por não ter respondido à pergunta anterior de Kuya sobre como alguém se tornava um dos Numbers. Ele explicou que não chegou ao topo apenas com esforço. Ele estava lá devido aos resultados obtidos ao derrotar mais calamidades e salvar mais pessoas do que qualquer outro. Então ele disse a Kuya para também apresentar resultados e provar que poderia se tornar mais útil para a humanidade do que qualquer outra pessoa. Kuya imediatamente gritou um sim enérgico e determinado. Naquela noite, Kuya recebeu uma mensagem de texto de Inui informando de que uma calamidade havia aparecido e, para essa missão, ele acompanharia a criança problemática entre os Numbers, o número 4, Theo. Embora Kuya já tivesse entendido quão difícil Theo era após conhecê-lo no dia anterior, ele ficou ainda mais surpreso ao pesquisar mais sobre ele. Durante seus dias de estudante, Theo havia sido rejeitado pelos seus pais e trilhou seu próprio caminho para o sucesso com nada além de suas próprias habilidades. Agora, ele gerenciava host clubs, boates e restaurantes pela cidade. Ele carregava o título de Imperador da Noite. Quando Kuya finalmente chegou ao local da missão, Theo o recebeu dizendo que estava feliz que Kuya tinha conseguido chegar até ali. Porque se Kuya tivesse chegado um único segundo mais tarde, Theo já o teria matado. Assustado, Kuya imediatamente chamou seu nome. No entanto, Theo avançou de repente em sua direção, declarando que ainda pretendia matá-lo de qualquer maneira. Theo o chamou de Calamidade. Kuya ficou chocado. Ele mal conseguiu se esquivar do ataque. Mesmo assim, o golpe ainda o atingiu de raspão. Kuya desesperadamente disse a Theo para esperar. No fundo, ele se perguntava se Theo o odiava por causa da calamidade que vivia dentro dele. No entanto, Theo revelou que o verdadeiro motivo era porque Kuya ficava abanando o rabo atrás de Seiki Inui. Isso confundiu Kuya completamente. Ele se lembrou de como Theo e Inui discutiam constantemente no dia anterior e começou a se perguntar que tipo de história os dois compartilhavam. Theo então declarou que, mesmo que Inui tivesse decidido poupar Kuya, ele pessoalmente nunca o reconheceria até julgar o garoto com seus próprios olhos. Faltavam 15 minutos para a aparição da calamidade. Theo exigiu que Kuya provasse seu valor. Caso contrário, ele o mataria bem ali na hora. Kuya ressaltou que duelos não autorizados entre rankers eram proibidos e questionou o que Inui pensaria se visse isso acontecendo. Theo ignorou completamente a menção a Inui, pois não tinha a menor intenção de obedecê-lo. Ele declarou corajosamente que ele próprio era a regra. Faltavam 14 minutos. Theo perguntou a Kuya se ele realmente tinha tempo para ficar ali parado batendo papo. Kuya pensou sobre isso com cuidado. Então, percebendo que não podia se dar ao luxo de morrer ali, ele se preparou para lutar. Ele declarou que se tornaria o oponente de Kuya. Enquanto isso, de volta à sede da Associação dos Numbers, Inui estava perdido em pensamentos. Mitsumi questionou se era realmente uma boa ideia já mandar Kuya para uma missão. Ela temia que colocar Kuya com Theo por 2 dias seguidos só acabaria com ele sendo morto. Inui respondeu que não era ele quem decidia as missões. Mesmo assim, ele acreditava que Theo já era um adulto feito e saberia onde traçar o limite. Ele acrescentou que estava pessoalmente interessado no potencial que Kuya possuía. Mitsumi perguntou se isso era por causa da calamidade vivendo dentro dele. Inui respondeu que não. Ele explicou que o que realmente lhe interessava era o próprio Kuya, o fato de que ele ainda não havia sido completamente consumido pela calamidade. Inui observou que Kuya parecia estar escondendo algo especial, mesmo que ele próprio ainda não tivesse percebido isso. De volta ao local da missão,
Kuya desferiu um soco poderoso contra Tel. Tel esquivou-se calmamente do ataque e depois contra-atacou imediatamente. Kuya instantaneamente percebeu o quão doloroso foi o golpe. Tel era incrivelmente forte, e Kuya mal conseguia acompanhá-lo. Mesmo assim, Kuya acreditava que ainda poderia conseguir acertar um contra-ataque de alguma forma. Ele achou que conseguiria suportar, até que seu corpo de repente começou a se sentir estranho. Kuya olhou para os cortes que cobriam seus braços. Tel riu dele. Então ele revelou que sua habilidade envolvia toxinas e veneno. Uma janela de status apareceu diante de Kuya, revelando o nível de Kuya como 8100. Kuya desabou no chão enquanto se contorcia de dor. Tel sorriu ao ver Kuya sofrer. Ele esperava que até mesmo o menor movimento fizesse Kuya passar por uma agonia insuportável. De repente, o sistema notificou Kuya sobre sua habilidade, Despertar Ilimitado. E então a tela de habilidade de repente ficou em branco. Os olhos de Kuya mudaram e começaram a brilhar em azul. Tel revelou que sua habilidade se chamava Toxina. Em termos simples, ele controlava o próprio veneno. O veneno liberado de seu corpo destruía nervos, músculos e cada célula que tocava. Zombeteiro, ele perguntou a Kuya se estava doendo. Tel zombou e afirmou que a dor devia estar tão insuportável que Kuya não conseguiria mais mover um único dedo sequer. Ele pisou diretamente no peito de Kuya e friamente observou que os olhos de Nui eram verdadeiramente inúteis. Segundo ele, não havia como alguém como Kuya se tornar a esperança da humanidade. Então ele perguntou ao pirralho da calamidade se ele tinha algumas últimas palavras. No entanto, após notar que Kuya não conseguia nem falar porque sua traqueia havia sido bloqueada, Tel simplesmente disse a ele para morrer quieto daquele jeito. Enquanto Tel se virava para sair, Kuya de repente o alertou para não insultar Inui. Tel parou imediatamente, surpreso. Kuya declarou fracamente que a dor não era nenhuma novidade para ele, porque já havia experimentado sofrimento mais do que suficiente em sua vida. Para ele, esse nível de dor não era nada. Então Kuya lentamente forçou-se a ficar de pé novamente. Tel olhou para ele em total descrença. O veneno deveria ter sido poderoso o suficiente para matar até mesmo um elefante instantaneamente. Naquele momento, ele percebeu que aquele garoto era definitivamente anormal. Tel repetiu as palavras anteriores de Kuya sobre não insultar Inui. Ele insistiu que estava apenas dizendo a verdade, porque ninguém mais entendia a verdadeira natureza sombria de Inui. Kuya gritou para ele parar de falar. Ele declarou que Inui foi a primeira pessoa que já havia reconhecido sua existência, então ele nunca toleraria que alguém o insultasse. Tel avisou a Kuya que uma fé cega como aquela era perigosa. De repente, ele ativou uma técnica conhecida como Neve de Plutão, as cinzas da morte. Partículas brancas começaram a cair lentamente do céu. Kuya pareceu confuso ao encarar a neve. Então, do nada, os pássaros de repente morreram no ar e despencaram no chão. Karya ficou ali, atônito. Só então ele percebeu que a própria neve era venenosa. O sangue começou imediatamente a escorrer de seus olhos. Era uma nevasca mortal que tirava vidas impiedosamente. Parecia nada menos que uma arma de destruição em massa. E para Tel, essa força destrutiva esmagadora representava o verdadeiro poder dos Numbers. Kuya desabou de cara em uma poça de seu próprio sangue, enquanto Tel explicava calmamente que nenhuma criatura viva havia sobrevivido àquele ataque antes. Ele havia enterrado inúmeras calamidades usando exatamente a mesma habilidade. Tel reclamou amargamente que todos só elogiavam Inui, enquanto rotulavam as suas próprias habilidades como perigosas e incontroláveis. Ele acrescentou que Inui constantemente mantinha tudo sob um rígido controle e impunha restrições a todos ao seu redor. Nem o próprio Tel era exceção. Então Tel olhou para Kuya de novo e imediatamente questionou por que ele ainda estava de pé. Aparentemente, Kuya de alguma forma havia se movido para trás dele. Tel se perguntou se Kuya possuía resistência a veneno ou se seu corpo estava produzindo anticorpos e se desintoxicando em tempo real. No fim, ele concluiu que nenhum humano normal seria capaz de algo assim. Ele questionou se esse poder vinha da calamidade que vivia dentro de Kuya ou de algo totalmente diferente. Uma tela de status apareceu de repente. Identificava Kuya Kamikami sem nenhuma habilidade, nível 8 e o rank de despertar. A parte mais suspeita era o fato de que ainda não havia nenhuma habilidade listada. Kuya declarou com firmeza que nunca mais entregaria seu corpo a Mugen. Com uma determinação intensa queimando em seus olhos, ele gritou que não podia morrer ali de jeito nenhum. Teo abriu um sorriso selvagem e comentou que Kuya era a primeira pessoa que já havia se levantado depois de ser envenenada por ele. Ele exclamou que a própria existência de Koi era uma loucura total. Os dois colidiram imediatamente mais uma vez, e a batalha deles se intensificou rapidamente. Naquele exato momento, a contagem regressiva finalmente chegou a 0. Um portal se partiu de repente, e então uma criatura azul grotesca se manifestou diante deles. Tanto Koya quanto Taio desviaram a atenção instantaneamente para o monstro e gritaram para ele sair do caminho.
Os dois se moveram em velocidade explosiva e rasgaram a criatura ao meio juntos. Uma onda de choque massivo explodiu por todos os arredores. Apenas segundos após matar a calamidade, ambos avançaram imediatamente um contra o outro mais uma vez, liberando ondas ardentes de energia. Gritando ferozmente, eles lançaram os punhos um na direção do outro. No entanto, um anúncio alto de repente ecoou por toda a área. A transmissão de emergência informava a todos os moradores próximos que a calamidade já havia sido subjugada com sucesso e que a zona restrita havia sido oficialmente liberada. O anúncio se repetiu novamente. Theo pareceu decepcionado. Ele reconheceu que Koya havia conseguido sobreviver a ele. Inesperadamente, Theo convidou Koya para trabalhar com ele em vez disso. Koya foi pego totalmente de surpresa pela oferta. No entanto, ele recusou. Ele escolheu depositar sua confiança em Inui. Theo simplesmente respondeu que isso não importava de qualquer forma. Ele apenas enfatizou que já havia avisado Koya. Em seguida, ele foi embora em silêncio. Koya refletiu que, no fim, ainda não havia descoberto a verdade por trás de tudo. Ele continuava se perguntando o que exatamente estava acontecendo com Inui. A partir daquele dia, o número 4, Kozuki Teio, não foi mais reconhecido como um dos Numbers, e seu paradeiro acabou se tornando desconhecido. Inoue recebeu as notícias sobre Teio. Inoue se desculpou e admitiu que nunca imaginou que Teio agiria dessa maneira. Ele se culpou por não conseguir prever o que aconteceria. Porém, Kuya disse imediatamente que ele não precisava se desculpar por nada daquilo. Inoue respondeu que os erros cometidos dentro de sua organização ainda eram responsabilidade deles no fim das contas. Então, como irmão mais velho de Teio, ele se desculpou mais uma vez. Kuya congelou em choque total depois de ouvir que os dois eram, na verdade, irmãos. Inoue perguntou casualmente se ele nunca havia mencionado isso antes. Depois, ele confirmou calmamente que ele e Theo eram realmente irmãos. Kuya apontou que a informação nunca havia sequer sido revelada publicamente, nem mesmo para os próprios fãs de Inoue. Inoue respondeu que ele pessoalmente não tinha problema em tornar isso público, mas acreditava que Theo teria odiado a ideia. Ele admitiu que nunca foi capaz de entender verdadeiramente seu irmão mais novo e referiu-se amargamente a si mesmo como um fracasso de irmão mais velho. Então Inoue perguntou se Theo tinha dito algo sobre ele durante a missão. Kuya se lembrou de Theo falando sobre a natureza sombria e oculta de Inui e até mesmo convidando-o para trabalhar com ele em vez disso. Mas no final, Koya simplesmente respondeu que Theo não tinha falado nada demais. Inoue silenciosamente reconheceu a resposta antes de informar a Koya que ele havia subjugado a calamidade com sucesso e concluído a missão. Então, com um sorriso calmo, ele convidou Koya para voltar para casa. Kamikami parou na frente do prédio de sua escola e silenciosamente reconheceu que fazia muito tempo desde a última vez em que esteve ali. Mais cedo, Inoue o havia instruído a voltar para a escola. Kuya hesitou e apontou que poderia ser perigoso, porque as calamidades agora se reuniam naturalmente ao seu redor. Inoue questionou se essa era realmente uma razão para evitar ir, especialmente quando Koya ainda precisava cuidar dos procedimentos de transferência e pegar seus pertences. Depois ele perguntou se Kuya realmente não queria ver seus professores ou se despedir de seus amigos. Ele garantiu a Kuya que cuidaria pessoalmente de todos os preparativos, para que Kuya não precisasse se preocupar com o aparecimento de calamidades. Inoue então instruiu Shizuka a preparar tudo. Shizuka garantiu-lhe com confiança de que cuidaria de todos os preparativos adequadamente. Inoue simplesmente disse a Kuya para aproveitar seu último dia na escola. Em pé sozinho nos portões da escola, Kuya pensou consigo mesmo que Inui era genuinamente gentil. No entanto, ele pessoalmente não tinha muitas memórias boas ligadas à escola. De repente, alguém gritou seu nome por trás dele. Assustado, Kuya se virou e viu o professor Okabe. Kuya imediatamente se lembrou de como Okabe uma vez o chamou de fracasso e vergonha para a escola, chegando até ordenar que ele começasse de novo desde o início. O professor parecia que estava prestes a dizer algo, mas Kuya de repente disparou um pedido de desculpas por estar ausente sem permissão. Inesperadamente, o professor caiu na gargalhada e disse que não era problema nenhum. Ele até acrescentou que Kuya havia se tornado o orgulho da escola. Kuya ficou ali, completamente pasmo. Os outros alunos logo o notaram também e o reconheceram na mesma hora como candidato a Numbers. Animados, eles gritaram que ele era o mesmo candidato a Numbers que tinham visto no noticiário. Eles falaram sobre como Kavuya e Kozuki Teio haviam eliminado com sucesso uma calamidade juntos. Kavuya não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. Ele pesquisou rapidamente na internet e confirmou que a notícia era de fato real. Uma multidão se reuniu em torno dele instantaneamente e começou a fazer infinitas perguntas sobre os Numbers. Kuya respondeu que havia conhecido Inui pessoalmente, o que imediatamente deixou todos ainda mais empolgados. Então, de repente, alguém empurrou a multidão com força.
Um homem olhou com raiva para Kuya e exigiu saber se ele era aquele desgraçado do Ashiko. Koya o reconheceu como um dos homens de Tamba e mencionou cautelosamente que ouviu dizer que Tamba estava hospitalizado. O homem não deu importância a isso e disse a Koya para não falar de alguém que nem estava ali. Então, sua atitude de repente se tornou amigável quando disse a Kuya que ele era incrível agora. Então não parecia mais certo chamá-lo de Ashiko. Ele sussurrou baixinho que na verdade era um grande fã de Mitsumi e perguntou a Kuya se ele conseguiria de alguma forma um autógrafo dela para ele. Kuya respondeu que tentaria, já que a conhecera antes. O homem ficou extremamente animado ao ouvir isso. Kuya se sentiu totalmente sobrecarregado pela mudança repentina no tratamento. Mais tarde, ele foi para a aula e conversou casualmente com seus colegas. Depois participou de atividades esportivas e, surpreendentemente, se saiu bem nelas. Ele até almoçou junto com os amigos. Pela primeira vez, isso fez perceber que a escola era, na verdade, divertida. Enquanto Kuya refletia sobre tudo, ele percebeu que, embora nunca tivesse realmente gostado da escola em si, aquele ainda era o único lugar onde ele sentia que pertencia. E agora ele nunca mais poderia voltar àquela vida comum. De repente, um veículo preto cantou os pneus e parou bem na frente dele. Kuya e os outros ficaram encarando, em choque. Shizuka saiu do carro e o informou que tinha vindo buscá-lo. Ela explicou que Inui estava esperando por ele na sede dos Numbers devido a um assunto urgente. Kuya a reconheceu imediatamente como a secretária de Inui. Então, num piscar de olhos, o carro acelerou e foi embora. Seus colegas de classe assistiram a tudo completamente maravilhados, comentando como tudo aquilo era legal. De volta à sede dos Numbers, Inui cumprimentou Kuya calorosamente e perguntou como tinha sido a escola. Kuya parecia um pouco mal, mas rapidamente respondeu que não era nada sério. Então ele mencionou como todos de repente o paparicavam agora, algo que seria impossível antes do incidente com a calamidade. Ele admitiu que o sentimento era estranhamente complicado. Inui comentou que Kuya continuava pessimista como sempre. Ele acrescentou que, se estivesse no lugar de Kuya, provavelmente apenas aceitaria aquele poder como sua própria habilidade. Kuya imediatamente estufou o peito e argumentou que era realmente sua habilidade, e a forma exagerada como ele reagiu fez com que ambos rissem juntos. Depois disso, Inui explicou que Kuya continuaria acompanhando os Numbers a partir de agora. Ele o alertou que os Numbers estavam cheios de pessoas ainda mais excêntricas que Tel, o que significava que as lutas de Kuya estavam apenas começando. Então, Inui perguntou se Kuya conseguiria mesmo acompanhar todos eles, ao que Kuya respondeu confiantemente que sim. Kuya então perguntou sobre a situação de emergência. Inui olhou para Shizuka e pediu a ela que explicasse tudo em seu lugar. Shizuka informou a Kuya que eles primeiro fariam um pouco de estudo antes de entrar no assunto principal. Ela explicou que as calamidades se originavam de outro mundo, e quanto mais forte fosse a calamidade, mais tempo levava para se transferir totalmente para o mundo deles. Após notar a reação de Kuya, ela perguntou qual era o problema. Kuya respondeu casualmente que o desenho que ela usou era fofo. Shizuka corou imediatamente e disse apressada para ele se concentrar direito. Ela continuou explicando que, para transferências de portais avançados ou de nível superior, o tempo restante de transferência pareceria como uma contagem regressiva visível. O mecanismo básico era simples. Assim que o número chegasse a zero, uma calamidade se manifestaria. Passando para o assunto de fato, Shizuka perguntou se Kuya tinha ouvido falar sobre o portal que apareceu em Yokohama. Kuya confirmou que tinha visto isso no noticiário. Era um portal misterioso de onde absolutamente nada havia emergido. Shizuka explicou que ele havia sido originalmente classificado como um portal avançado por causa do seu tempo de transferência, então a associação posicionou indivíduos de alto nível nas proximidades em preparação para calamidades de nível avançado. No entanto, mesmo depois que a contagem regressiva chegou a zero, nada apareceu do portal. Por causa disso, a associação continuou monitorando de perto. Mas, há apenas alguns instantes, finalmente houve movimento dentro do portal. Kuya perguntou imediatamente se uma calamidade havia emergido. Mas, em vez de um monstro, o que saiu foi uma névoa negra. Kuya reagiu em choque total. Shizuka explicou que todos os sistemas de comunicação e sinais de rádio na área ao redor haviam sido completamente interrompidos. Como a visibilidade dentro da névoa era quase inexistente, ninguém sabia o que estava realmente acontecendo dentro da zona. Inui acrescentou que havia casos semelhantes de menos para que pudessem analisar a situação adequadamente. Por precaução, eles decidiram enviar os Numbers caso uma calamidade de grau especial eventualmente aparecesse. Isso significava que Kuya, junto com os Numbers, seguiria imediatamente para o local a fim de investigar a área e resgatar os membros da equipe presos lá dentro. A missão deles era selar o próprio portal. Kuya se perguntou em silêncio se selar um portal era sequer realmente possível. Parecia uma missão incrivelmente difícil.
No entanto, os Numbers possuíam especialistas em selamento de portais, e esses indivíduos já estavam a caminho do local. De repente, alguém invadiu a sala. Um homem cambaleou para dentro coberto de sangue e apoiando-se pesadamente em uma muleta. Ele pediu desculpas a Inui e alegou que a calamidade o havia derrotado, de modo que ele não podia mais continuar a missão. Ofegando pesadamente, ele declarou que deixaria o resto nas mãos deles. O queixo de Kuya caiu na hora, e então o homem desabou no chão. Kuya reconheceu imediatamente o homem ferido como Sasaragi, um dos Numbers. Ele gritou desesperadamente para que alguém chamasse atendimento médico imediatamente. No entanto, Kuya ficou confuso ao notar a expressão completamente calma de Inui. Inui simplesmente disse para Sasaragi parar de palhaçada, porque ele fazia um drama desse jeito toda vez. Kuya ficou encarando, confuso. Sasaragi soltou um suspiro cansado. Então, de repente, ele se levantou perfeitamente bem, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Kuya ficou completamente perplexo. Sasaragi nunca tinha se machucado de verdade. Ele simplesmente resmungou que tudo era irritante. Então ele olhou para Kuya e perguntou quem exatamente ele era. Ele mencionou que o rosto de Kuya parecia estranhamente familiar. Então, de repente, ele se lembrou. Sem aviso, Sasaragi começou a se debater dramaticamente pelo chão. Ele reclamou que até mesmo pensar, ficar de pé e sentar parecia dar muito trabalho. Então ele perguntou mais uma vez quem aquele moleque deveria ser. Kuya se apresentou adequadamente. No momento em que Sasaragi ouviu o nome, ele percebeu imediatamente que aquela era a mesma pessoa sobre a qual a associação vinha fazendo tanto alvoroço. Ele disse instantaneamente para não o arrastarem para essa confusão, porque parecia problemático demais para ele aturar. Sasaragi então perguntou a Inui o que exatamente estava acontecendo e se ele deveria ir para Yokohama agora. Inui o encarregou calmamente da missão. Sasaragi acompanharia Kuya para selar o portal enquanto também lhe ensinaria tudo o que ele precisava saber. Kuya pareceu totalmente surpreso com a decisão. No entanto, Sasaragi pareceu ainda mais chocado que ele, e sua reação saiu como um murmúrio longo e confuso. Ele recusou imediatamente. Ele exigiu saber por que tinha que assumir uma missão tão inacreditavelmente problemática. Inui disse calmamente para ele parar de choramingar e explicou que orientar os candidatos fazia parte dos deveres oficiais dos Numbers. Em pânico, Sasaragi argumentou que orientar significava que ele teria que realmente pensar por conta própria e tomar decisões pessoalmente. Então ele continuou rolando no chão enquanto dava um chilique completo, porque tudo aquilo parecia dar trabalho demais. Completamente apavorado, Kuya se perguntou o que exatamente havia de errado com esse cara. Um helicóptero sobrevoou Yokohama em direção a uma imensa névoa negra que cobria a área. Pela porta aberta, Kuya chamou Sasaragi ao avistar a neblina e confirmou que todo o lugar estava cercado por ela. Dentro do helicóptero, Sasaragi gritou que estava apavorado porque tinha acrofobia e implorou desesperadamente para ir para casa. Kuya gritou que nunca tinha ouvido falar de um Number ter medo de altura e chamou isso de uma complicação total. Sasaragi argumentou que ignorar aquilo era discriminação contra os Numbers. Enquanto Kuya dizia para ele parar de falar besteira, Sasaragi desabou em seu assento e alegou estar perdendo a consciência de medo. Kuya o observou adormecer. Isso fez-se perguntar se ele estava realmente bem. Os dois pararam diante da névoa negra. Kuya comentou que ela parecia ainda mais sinistra de perto. A missão deles era resgatar os Rankers, subjugar a calamidade e fechar o portal. Quando Kuya perguntou se ele poderia mesmo fechá-lo, Sasaragi alegou de repente que estava sofrendo de desnutrição, distensão muscular e fratura no crânio enquanto puxava um soro intravenoso. Ele realmente estava exagerando. Kuya gritou em choque e exigiu saber por que ele sequer tinha aquilo com ele. Sasaragi deitou-se num banco próximo e disse fracamente que deixaria o resto com Kuya. No fundo, Kuya sabia que ele estava fingindo. Ele questionou por que alguém como ele pertencia aos Numbers. Então ele concluiu que tinha que lidar com a situação sozinho. Diferente das calamidades anteriores, essa névoa negra era completamente desconhecida. No início, ele duvidou de si mesmo. Então ele decidiu que tinha que fazer isso pelo Inui, que o havia reconhecido. Determinado, Kuya declarou que conseguiria fazer isso antes que a névoa o engolisse de repente. Lá fora, Sasaragi descansava confortavelmente no banco com seu soro e murmurou que estava feliz por ter dormido. Chocado, Kuya de repente se viu arrastado para o fundo da névoa. O interior estava completamente escuro. Ele mal conseguia ver qualquer coisa. Ele se perguntou se a equipe de avanço também tinha sido arrastada daquele jeito. De repente, algo tentou atacá-lo. Kuya desviou imediatamente. Ele foi surpreendido pelo que viu em seguida. Havia inúmeras mãos monstruosas. Ele se perguntou se a própria névoa negra era a calamidade. Ele ativou sua habilidade, Despertar Infinito. Ele desviou dos ataques. Ele tentou dar um soco, mas percebeu que não estava acertando nada.
Ele imaginou que era porque a criatura era feita de névoa. Seus olhos se arregalaram em choque. Uma força enorme o atingiu e o jogou para trás. Ele levantou a guarda contra a onda de choque, mas de repente, uma mão gigante e escura agarrou seu corpo e o imobilizou completamente. Mais mãos com garras o cercaram enquanto ele percebia que a calamidade podia atacá-lo livremente, enquanto os ataques dele não surtiam efeito. A calamidade o sobrecarregou com ataques implacáveis. Ele rangeu os dentes de frustração e comentou quão irracional era aquela situação. Ele se soltou à força e decidiu recuar. Ele percebeu que era tolice lutar de frente no território do inimigo. Ele acrescentou que lutar sem conhecer as características do oponente era pura burrice. A névoa negra continuou o perseguindo. Ele decidiu esperar e observar. Enquanto isso, Sazaragi parecia confortável no banco. Ele se perguntou se o Kuya já tinha fugido. Porém, ele logo percebeu que isso não estava acontecendo e que Kuya claramente tinha algo em mente. Escondido atrás de uma parede, Kuya percebeu que a calamidade o procurava visualmente. Ele concluiu que o corpo principal que controlava as mãos estava escondido em algum lugar dentro da névoa. Kuya se forçou a pensar com cuidado para encontrá-lo. Ele se lembrou de informações sobre cada number. Então ele se lembrou de um ranqueiro de 4 anos atrás que enfrentou uma calamidade de gosma. Aquela calamidade podia se dissolver na água, ficar invisível e atacar livremente quando encurralada. No entanto, o ranqueiro ainda encontrou uma maneira de derrotá-la. Kuya lembrou de quão brilhante e caótica tinha sido aquela batalha. Ele ficou tão empolgado e tremendo na época em que soube disso. Kuya percebeu que o mesmo método poderia funcionar aqui, embora trouxesse riscos sérios. De repente, uma névoa negra surgiu diretamente acima dele. Olhando para cima, Kuya viu os ranqueiros desaparecidos suspensos no ar sob uma estranha aura roxa. No início, ele temeu que estivessem mortos. Mas olhando mais de perto, ele percebeu que ainda estavam vivos. Ele sabia que poderia salvá-los se agisse rápido. Ele liberou uma explosão de energia e gritou para que a calamidade se revelasse. Um olho vermelho brilhante olhou para ele da escuridão. Kuya tentou sentir de onde estava sendo observado. Kuya avançou imediatamente. Uma enorme rajada de energia roxa choveu sobre ele de repente. Seus olhos se arregalaram em choque ao testemunhar o quão colossal a calamidade era na realidade. Ele se defendeu enquanto suportava os ataques implacáveis, embora ficasse com arranhões por todo o corpo. Então ele se lembrou de um detalhe. O ranqueiro de antes tinha fugido para um local enquanto sofria os ataques do inimigo. Aquele lugar era cercado em 3 lados por recifes. Ele entrou em um beco sem saída. Naquela época, o ranqueiro perdeu sua rota de fuga, o que o deixou desesperado. Finalmente, um goblin apareceu. O beco estava vazio quando ele apareceu, então ficou confuso. Kuya percebeu que aquela série de ações do ranqueiro se tornou sua estratégia para atrair a calamidade invisível. Ele se revelou e atacou a calamidade. Isso foi possível não apenas pelo poder de Mugen, mas por todos os seus esforços ao longo dos anos, que ele achava não terem sentido. Mas agora, deram frutos. Enquanto isso, Sazaragi ainda estava relaxando no banco. Mas então ele abriu os olhos quando sentiu que algo estava errado. Ao mesmo tempo, Kuya se aproximou para declarar um checkmate. De repente, seu poder parou. Ele ficou em choque. Seu corpo de repente se recusou a se mover. Dentro dele, Mugen abriu um sorriso de orelha a orelha. Ele declarou que a habilidade Despertar Infinito havia sido interrompida à força. Um cronômetro apareceu diante de Kuya indicando que a habilidade ficaria bloqueada por 120 segundos. O corpo de Kuya parou de se mover. Mugen comentou que a habilidade aparentemente tinha restrições de uso. Fazia sentido, já que Kuya a usava com frequência. O cronômetro continuou a contagem regressiva até reiniciar. Sazaragi estava deitado no banco e se perguntou se o Kuya já tinha ficado sem habilidades. Ele murmurou que Kuya era um completo idiota. Enquanto isso, o Goblin estava confuso. Ele o inspecionou e começou a zombar dele, mostrando a bunda enquanto ele não conseguia se mexer. Então ele teve uma ideia para um plano maligno. Kuya ficou confuso quando uma névoa roxa rodopiou ao seu redor. Braços enormes e com garras surgiram da escuridão enquanto a criatura se transformava em um demônio gigante com chifres. Kuya congelou em choque. A calamidade o jogou no chão e o esmagou debaixo de uma energia roxa esmagadora. Kuya gritou. A calamidade começou a concentrar sua energia. Kuya sabia que isso era muito ruim. Ele olhou o cronômetro, e ainda não estava pronto. Ele desejou desesperadamente que fosse mais rápido. De repente, Sazaragi correu em sua direção enquanto o chamava de pirralho. Porém, até ele percebeu que não chegaria ao Kuya a tempo. A calamidade disparou uma enorme rajada de energia roxa diretamente em Kuya. O ataque o atingiu em cheio. Kuya desabou imóvel em uma poça de sangue. A tela vermelha continuou a exibir sua habilidade de Despertar Infinito, mas mudou para azul e a habilidade passou a mostrar um traço.
A calamidade pairava ameaçadoramente sobre o corpo de Kuya. De longe, até mesmo Sazaragi ficou atordoado. Mas algo chamou sua atenção. De repente, uma luz azul brilhante rompeu do corpo de Kuya e disparou para o céu. A energia azul o envolveu completamente enquanto uma aura massiva subia. Sazaragi se perguntou se era algum tipo de recuperação ou restauração. No começo, ele suspeitou que fosse outra habilidade de calamidade, mas não. Isso é completamente diferente. Kuya ofegou de repente e acordou. Ele estava ofegante. Sazaragi olhou para ele incrédulo e perguntou o que era aquilo. Foi quando Kuya finalmente notou. Kuya pensou que fosse sua imaginação que o ataque o havia atravessado. Sazaragi percebeu que o próprio Kuya não havia notado o que tinha acabado de acontecer. Assim como ele esperava, Kuya poderia realmente ser incrível. Kuya imediatamente o avisou que a calamidade podia manipular a névoa. Sazaragi simplesmente perguntou se ele tinha trancado a casa. Kuya ficou muito confuso, mas continuou a lembrá-lo de não se esquecer de trancar a porta. Então, uma chave brilhante se materializou na mão de Sazaragi. Enquanto ele ativava sua habilidade, trancar, um selo massivo com um buraco de fechadura gigante parou instantaneamente a calamidade. Ele então deu um sermão de que esquecer de trancar as coisas acabaria arruinando Kuya. Kuya ficou confuso quando viu que a calamidade havia parado. Sazaragi explicou casualmente que havia trancado os movimentos dela e que não se moveria até que a tranca fosse liberada. Então ele disse a Kuya para terminar o resto sozinho. Kuya não conseguia acreditar que Sazaragi a tinha parado tão facilmente. Sazaragi perguntou como ele descobriu uma forma de tirar a calamidade da névoa. Ele se perguntou se ele teve a ideia no calor do momento ou se alguém sugeriu. Ele explicou que passou anos estudando os números porque um dia quis se tornar um deles. Dito isso, ele pesquisou calamidades passadas e como derrotá-las. E para essa calamidade, ele copiou a estratégia usada por um ranqueiro que uma vez lutou contra uma calamidade de slime. O ranqueiro se sacrificou e derrotou a calamidade. Kuya ficou comovido com aquela ação. Sazaragi se lembrou da calamidade de slime de anos atrás. Aquele ranqueiro era ele. Naquela época, ele havia selado usando sua tranca e declarado que nunca permitiria que as calamidades fizessem o que quisessem. Ele era apenas o escravo corporativo da humanidade, mas estava determinado a derrotá-la. Naquela época, nosso garoto Sazaragi era apaixonado, nada parecido com o que ele é agora. A lembrança desapareceu enquanto uma sombra cobriu o rosto de Sazaragi. Kuya notou sua expressão. Sazaragi estalou a língua e reclamou que Kuya era problemático. Por fim, a névoa negra desapareceu assim que a calamidade foi parada. Sazaragi concordou e notou que os ranqueiros presos agora poderiam ser salvos, mas eles teriam outra surpresa. Múltiplos portais começaram a se abrir ao redor deles. Kuya entrou em pânico. Sazaragi notou que eram todos portais de nível avançado. Ele finalmente entendeu o que a névoa estava escondendo o tempo todo. Ele também observou como tudo havia sido planejado de forma inteligente. Kuya perguntou o que eles deveriam fazer. A contagem regressiva estava em pouco menos de 5 segundos. Em pouco tempo, várias calamidades passaram pelo portal. Kuya gritou de terror. Ele sabia que não conseguiam lidar com tantos do tipo avançado. Haveria muito estrago se um desses escapasse. Sazaragi resmungou. Ele reclamou de novo sobre o quão problemático aquilo era. Outra chave brilhante apareceu em sua mão, e uma explosão aconteceu. Kuya só conseguiu olhar em choque. Uma energia dourada envolveu Sazaragi, e um enorme círculo mágico se formou atrás dele. Ele ativou sua técnica, chama de fósforo liberando a armadura do Rei da Espada. Sazaragi murmurou que era muito problemático. Então ele disse a Kuya para não piscar e que deveria observar com atenção. Kuya se concentrou intensamente. Kuya chamou Sazaragi. Ele se perguntou que tipo de técnica era aquela. Sazaragi ficou de pé segurando uma enorme arma parecida com uma chave, cercado por um enorme círculo mágico. Ele explicou que eram chamas de Killan que removiam a armadura. Essa era a forma desperta de sua habilidade. Kuya nunca tinha ouvido falar do despertar de uma habilidade antes. Ele percebeu que tal transformação era impossível com habilidades comuns. Ele concluiu que Sazaragi havia realmente transcendido a humanidade. De repente, ele notou algo vindo do lado. Uma enorme calamidade parecida com um inseto subitamente avançou contra Sazaragi. Kuya gritou para ele ter cuidado. Quando essa calamidade se aproximou, a energia dourada a incinerou instantaneamente. O monstro desmoronou em cinzas no ar. Kuya percebeu o quão intenso era para que uma calamidade de baixo nível não conseguisse manter seu corpo. Isso lembrou da época em que enfrentou Mugen. Mugen havia observado e estimado que Sazaragi estivesse no nível 5. Então ele se corrigiu imediatamente e percebeu que Sazaragi estava mais perto de uma calamidade de nível 10. Mugen notou que o poder de combate de Sazaragi havia aumentado drasticamente, enquanto uma horda de calamidades aparecia de repente diante dele.
Kuya ficou preocupado com Sasaragi, já que havia tantos. Então Sasaragi ativou a tranca da chave real. Fechaduras enormes e brilhantes apareceram sobre as calamidades e selaram seus movimentos. Depois disso, Sasaragi lançou outra técnica chamada colisão, que fez uma enorme explosão rasgar o campo de batalha. Kuya ficou pasmo. Sasaragi parecia incrível parado ali enquanto as explosões aconteciam. Ele voltou seu olhar para Kuya. Kuya percebeu que era uma eliminação perfeita e completa. Até mesmo as calamidades avançadas eram impotentes diante de Sasaragi. Ele percebeu o verdadeiro poder de Sasaragi, que pertencia aos números. De repente, Sasaragi gemeu e expressou que estava exausto. Ele se deitou no chão enquanto reclamava que não queria fazer nada e que queria um helicóptero para levá-lo para casa para que pudesse dormir. Kuya disse a ele para não dormir no chão, já que ele é um adulto. Então Kuya, animado, o bombardeou com perguntas sobre a técnica e a ideia de remover a armadura das habilidades. Ele nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim antes. Ele se perguntou se poderia usá-la também. Sasaragi disse a ele sem rodeios que não havia chance. Ele alertou Kuya para não subestimar os números. Kuya foi pego de surpresa. Não era algo que o Kuya devesse saber ainda. O Kuya estava confuso. Ele ignorou o assunto. Então, de repente, ele gritou dramaticamente e disse que sua distensão muscular, apendicite e hemorroidas tinham atacado tudo de uma vez. Kuya retrucou secamente que o Sasaragi mal tinha se movido durante a luta. Ele suspirou com a péssima atuação do homem. Sasaragi simplesmente ficou ali deitado, perguntando-se internamente se não tinha problema mostrar a técnica avançada ao Kuya. Apenas um pequeno flashback. Em sua conversa anterior com o Inui, ele expressou sua recusa. Ele questionou se o Inui realmente pretendia arrastar o Kuya para o mundo deles. Inui respondeu que o Kuya provavelmente queria fazer parte disso. Sasaragi argumentou que o Kuya não iria querer se soubesse de tudo. Divertido, Inui apontou como era raro alguém tão preguiçoso quanto o Sasaragi ser persistente. Vendo que o Sasaragi estava relutante, ele lhe propôs um acordo. Se o Sasaragi concordasse em fazer isso, ele poderia tirar uma semana inteira de folga. Sasaragi olhou feio para ele por jogar sujo. Inui sugeriu que a filha dele ficaria feliz. Ele tinha informações dela em seu celular, então sabia que eles estavam morando separados. Ele disse ao Sasaragi que isso era pelo futuro da humanidade. Com um longo suspiro, Sasaragi concordou com relutância. De volta ao presente, Sasaragi disse preguiçosamente ao Kuya que, mesmo que ele descobrisse a verdade agora, ainda levaria mais 10 anos para entender. Ele aconselhou o Kuya a desistir. Em vez disso, Kuya declarou que trabalharia o mais duro possível. Sasaragi o chamou de idiota e o avisou para não exagerar. Kuya prometeu se esforçar, pois precisava ficar mais forte. Ele admitiu que ficar forte ainda parecia impossível para alguém como ele, e, mesmo assim, agora ele podia lutar contra a calamidade quando antes não passava de um achico inútil que nunca havia despertado nenhuma habilidade. Sasaragi o observou e apontou que o Kuya possuía habilidades sim. Kuya ficou confuso. Enquanto eles conversavam, vários corvos negros se reuniram por perto. Eles se posicionaram acima dos dois e os observaram intensamente. Em outro lugar, Kuruzu chamou Inui e relatou que tudo havia ocorrido de acordo com o plano dele. Inui confirmou que o Kuya realmente possuía habilidades. Ele só ainda não sabia quais. Kuruzu notou que o Inui parecia incomumente feliz. No entanto, ele expressou que mostrar uma habilidade avançada ao Kuya ainda era muito cedo. Quando os Numbers esconderam isso até mesmo do governo, que dirá do público, ele avisou que se o plano dele se tornasse público um dia, o equilíbrio do mundo desmoronaria como ao abrir a caixa de Pandora. Inui deu uma risadinha e concordou que eles nunca deveriam se tornar Prometeu, aquele que deu fogo à humanidade. Mas ele apontou que um humano capaz de absorver calamidades finalmente havia aparecido de novo, o que significava que o tempo congelado desde aquele dia, finalmente tinha começado a avançar. Ele afirmou que, por causa do Kuya, eles finalmente poderiam seguir em frente na associação dos Numbers. Sasaragi resmungou alto enquanto reclamava do porquê ele também precisava ir. Kuya apontou que era óbvio que eles tinham que relatar como foi a missão. Ele gritou para ele parar de reclamar já que ele estava deitado num carrinho enquanto Kuya o empurrava pelo corredor. Sasaragi disse que não conseguia fazer nada depois que a sua assustadora liberação de armadura deixou seu corpo inteiro fora de combate e dolorido. Kuya duvidou se ele estava dizendo a verdade. Sasaragi resmungou que o Inui é que devia ter vindo agradecê-lo. Ele reclamou daquele desgraçado, mas o Kuya disse que já chegava, pois já estavam na sala do Inui. A porta se abriu para revelar o Kei Kusanagi. Kuya congelou em choque enquanto o Kei o encarava friamente. Sasaragi perguntou casualmente se a suspensão do Kei já tinha acabado. Enquanto o Kei passava pelo Kuya, ele declarou que não tinha perdido. Sasaragi comentou que ele dá muito trabalho. Ele avisou o Kuya para tomar cuidado, já que o garoto tinha ido com a cara dele.
Kuya percebeu que ele tinha razão, já que o cara o atacou do nada. Kuya o odiava. Uma voz lá de dentro, então, os convidou a entrar. Kuya se animou quando viu o Inui. Inui disse que eles tinham se saído bem na missão. De pé ao lado dele, havia uma mulher loira de jaleco. Kuya a reconheceu instantaneamente. Era Jaime Kijoin, a número 8. Kijoin o identificou como Kuya Kamikami. Do nada, ela lambeu a bochecha dele. É claro. Nosso garoto corou e cambaleou para trás enquanto gritava. O quê? Ele ficou morrendo de vergonha por ela tê-lo lambido. Ela sorriu e disse que ele fedia a energia das calamidades. Inui pediu a ela que examinasse a habilidade do Kuya. Kuya percebeu que ela o estava analisando. Kijoin ordenou ao Kuya que mostrasse sua tela de status. Após ver que as características da habilidade estavam naquela anotação, ela entendeu por que os idiotas a confundiam com algo inútil. Ela esclareceu que o traço não significava que não havia habilidade, mas sim menos. Vendo quão confuso Kuya estava, ela sabia que a conversa não ia dar em lugar nenhum com um idiota como ele. Kuya repetiu a palavra, confuso. Ela reformulou, chamando de cancelamento em vez disso. Ela explicou que o Kuya possuía a habilidade de subtrair o poder de habilidades e calamidades, reduzindo-os a zero. De repente, ela deu um tapa no rosto do Kuya para demonstrar que não funciona em tudo e precisava ser ativada. Inui sugeriu que devia haver uma condição para ativá-la. Poderia ser quando Kuya sofria muito dano ou se estivesse à beira da morte. Mais do que ele tinha certeza era que essa habilidade estava suprimindo a calamidade dentro do Kuya. Kuya não conseguia acreditar. Ele se lembrou do bullying que sofreu no passado por não ter nenhuma habilidade. Ele era tratado como um garoto de recados e até foi apelidado de Ashiko. E agora ele descobria que sempre teve uma habilidade o tempo todo. Isso o deixou emocionado. Ele chorou. Mas o momento foi interrompido quando a Kijoin lhes disse que não gostava de especulações e sugeriu dissecá-lo imediatamente para investigar mais a fundo. Kuya reagiu com horror à menção de dissecá-lo. De repente, uma perna humana emergiu da boca da Jaime. Eles assistiram enquanto mais partes do corpo saíam. Quando terminou, ela limpou a boca e disse que tinha criado um perfeito. Era um clone do Kuya. Kuya não conseguia entender como ele tinha saído da boca dela. Ele entrou em pânico, pois não conseguia compreender a situação. Além disso, o clone estava nu, então ele se sentiu constrangido. Kijoin percebeu que o Inui não tinha contado ao garoto. Ela revelou que a habilidade dela se chamava duplicação. Ao usar a língua, ela conseguia ler as informações de um ser vivo e criar uma réplica perfeita. Ela explicou que, embora o clone não estivesse vivo, seu corpo era completamente idêntico ao do Kuya, permitindo que eles o estudassem através daquilo. Sasaragi comentou que a habilidade dela era nojenta. Kijoin o provocou, dizendo que a dissecação dele trazia de volta muitas boas lembranças. Ela sugeriu fazer isso de novo. Sasaragi empalideceu. Ele implorou para que ela não o fizesse lembrar, pois era uma tortura ver seu próprio corpo ser cortado em pedaços. Ele avisou a Kuya que não era nada divertido de se ver. Kijoin anunciou que começaria a dissecar Kuya imediatamente. Inesperadamente, o clone de repente a agarrou pela garganta. Todos congelaram em choque. O clone a avisou para não tocá-lo tão casualmente. Kuya viu Mugen nele. Kijoin o encarou. Usando um bisturi, ela segurou o braço do clone e observou que o boneco era surpreendentemente animado. Divertida, ela comentou que as coisas finalmente ficaram emocionantes. Kuya sentiu pena do seu braço. Ela arrastou o clone nu para fora da sala pelos cabelos, afirmando casualmente que daria um relatório depois de descobrir mais. Kuya assistiu com amargura. Inui explicou que ela normalmente era importante demais para examinar pessoalmente um ranquear comum. Ele afirmou que isso provava o quanto ele esperava de Kuya. Então ele declarou que Kuya era quem acabaria com a guerra contra as calamidades e que acreditava que ele era a esperança da humanidade. Kuya se lembrou de Inui o chamando assim antes. Inui então passou a explicar que a humanidade despertou porque as calamidades apareceram no mundo. Ele afirmou que humanos e calamidades eram dois lados da mesma moeda. Como Kuya possuía ambos, ele tinha o potencial de transcender a todos eles completamente. No entanto, Inui alertou que o poder de Kuya continuava incompleto e não refinado. Ele explicou que era por isso que tinha feito Sasaragi mostrar a técnica de liberação de armadura antes. Inui esclareceu que a majestosa liberação de armadura era uma arte secreta permitida apenas aos Numbers. Por causa disso, Kuya precisava subir de ranking rapidamente. Ele afirmou que os rankings eram determinados por níveis, proficiência em habilidades e histórico de missões. Após derrotar duas calamidades de classe alta, Kuya já havia subido de 100 ranking para rank baixo. No entanto, a estrada à frente era longa e íngreme. Kuya não tinha escolha a não ser continuar treinando e subindo cada vez mais. De repente, a sala inteira tremeu violentamente. Uma pressão esmagadora preencheu o local.
Kuya imediatamente começou a suar frio ao sentir uma aura muito além de qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. Ele se perguntou se era a de Mugen. Inui se perguntou se a calamidade de grau especial de 6 anos atrás havia retornado. Kuya percebeu que ele estava falando de Mugen. Inui explicou que o público acreditava que ele havia derrotado a calamidade na época, mas, na verdade, ela desapareceu antes que a subjugação terminasse. Ele admitiu que nunca soube se ela retornou ao seu mundo ou simplesmente se escondeu em outro lugar. Ouvindo isso, Kuya se preparou nervosamente para confessar que Mugen estava, na verdade, dentro dele. Mas antes que ele pudesse falar, Inui declarou friamente que a criatura destruiu o mundo e tirou a pessoa que ele amava. Ele jurou que a mataria da próxima vez que se encontrassem. Kuya congelou em choque com a intenção assassina. Mugen deu uma risadinha e disse que não se importava se ele contasse. Ele desafiou Kuya a fazer isso. De repente, um mensageiro irrompeu na sala e relatou que um portão de grau especial havia aparecido. A pressão detectada não se parecia com nada que eles já tivessem encontrado antes. Eles acreditavam que era uma nova calamidade especial. O contador mostrava aproximadamente um ano antes que a calamidade saísse. Inui percebeu que era uma nova, e que estaria ali em um ano. Sasaragi suspirou e reclamou que isso estava se tornando outra enorme dor de cabeça. Inui esperava que Kuya ouvisse tudo aquilo. Ele afirmou que a humanidade tinha apenas um ano antes que o desastre chegasse. Ele esperava que Kuya soubesse o que fazer. Kuya estava determinado. Ele declarou que se tornaria um dos Numbers. Um ano se passou em Tóquio, e restava apenas uma semana antes que o portão de grau especial se abrisse. As pessoas seguiam com suas vidas diárias. Um homem se lembrou de quando a calamidade de grau especial de 6 anos atrás havia transformado tudo em um deserto. Ele temia que Tóquio sofresse o mesmo destino se não conseguissem escapar a tempo. De repente, houve um alerta de calamidade. Então, um portão roxo escuro se abriu diretamente no meio da rua. Uma enorme calamidade em forma de serpente emergiu com um guincho ensurdecedor. A multidão entrou em pânico e implorou por ajuda. De repente, uma energia laranja brilhante desceu de cima. Um golpe poderoso atingiu a calamidade e a esmagou instantaneamente. A calamidade foi completamente destruída. O homem agradeceu e perguntou cautelosamente o seu nome. Kuya sorriu casualmente e respondeu que não era ninguém importante. Ele ficou feliz que estivessem a salvo. De repente, Sasaragi gritou para ele não os deixar para trás e reclamou sobre quem puxaria sua carroça. Kuya imediatamente esbravejou com ele por estar sempre fazendo as outras pessoas o arrastarem de um lado para o outro. Sasaragi lhe disse que deviam se apressar para a associação dos Numbers, já que Inui estava esperando por eles. Kuya respondeu que sim. Já fazia um ano desde a última vez que ele tinha visto Inui. No escritório de Inui, Shizuka se desculpou e informou a Kuya que Inui não estava lá. Surpreso, Kuya explicou que o próprio Inui o havia chamado. Ela esclareceu que Inui estava esperando em outro lugar e pediu que ele a seguisse. Enquanto desciam as escadas, Shizuka agradeceu a Kuya pelo seu trabalho duro durante o último ano. Ela mencionou ter ouvido que ele lutou contra calamidades nos Estados Unidos ao lado de Sasaragi. Kuya explicou que a América não tinha uma organização como a Numbers. Por isso, muitos indivíduos despertos trabalhavam de forma independente como caçadores de recompensas. Ele admitiu que lidar tanto com heróis excêntricos quanto com calamidades fez daquele o ano mais difícil da sua vida. Shizuka notou que o cabelo dele tinha crescido muito mais. Envergonhado, Kuya admitiu que simplesmente nunca teve tempo para cortá-lo. Ela observou que tanto a aparência quanto o físico dele haviam mudado tanto que ele mal parecia a mesma pessoa de um ano atrás. Enormes portas se abriram. Era uma instalação de treinamento subterrânea. Ela explicou que os Numbers e seus candidatos a usavam para treinar. Kuya notou alguém. Era Inui, e ele anunciou animadamente que finalmente havia retornado após um ano de treinamento. Inui notou que Kuya agora estava no rank 12, um nível próximo aos próprios Numbers. No entanto, ele afirmou que agora era uma questão de saber se ele tinha força para provar isso. De repente, ele sugeriu uma luta. Ele queria ver se Kuya conseguia acertar um golpe nele. Ele incentivou nosso protagonista a usar todo o seu poder. Ele sabia que ele estava segurando a espada do julgamento, a arma usada para destruir calamidades. Kuya estava ciente de que um único golpe não o deixaria sair ileso. Ele percebeu que Inui falava super sério. Em vez de ficar com medo, Kuya se sentiu animado, porque isso significava que Inui realmente o reconhecia. Ele inspirou profundamente e gritou que estava grato. Naquele mesmo momento, o cabelo do nosso garoto mudou de cor novamente para um vermelho brilhante. Ele parecia um Super Saiyajin. Ele avançou a uma velocidade incrível e desapareceu de vista. Inui se concentrou. Ele sentiu o soco de Kuya e se esquivou. O punho de Kuya estava envolto em energia. Inui testemunhou o poder da calamidade. Kuya tentou atacá-lo continuamente, mas ele se esquivou de tudo.
Inui apontou que Kuya tinha o despertar infinito do poder da calamidade e o Minus para anulação. Ele estava curioso para saber como ele usaria esses poderes opostos. Ele estava empolgado para ver a força de Kuya. Kuya ativou o Minus. Seu cabelo voltou ao normal novamente. Então, uma energia azul brilhante estalou ao seu redor. Kuya se lançou para frente e colidiu de frente com a energia dourada de Inui. Inui ficou surpreso. Kuya parecia sério. Ele o atacou no ar. Inui percebeu que Kuya conseguia alternar entre sua própria habilidade e o poder da calamidade sem nenhum atraso. Ele também notou que Kuya havia ganhado o controle perfeito sobre a energia destrutiva da calamidade e conseguia concentrá-la em um único ponto. Inui admitiu que nem ele conseguiria receber o ataque de frente sem se ferir. Kuya estendeu a mão e ativou o Minus. Aquele poder era um blefe. Kuya estava prestes a socá-lo, mas foi surpreendido. A espada havia sumido. Então, inúmeras lâminas brilhantes flutuaram acima dele. Inui deu um sorriso de canto e perguntou como ele planejava lidar com aquilo. Kuya franziu a testa. A energia se concentrou ao redor de suas pernas. Usando uma força explosiva, ele se lançou pelo ar e evitou a barragem enquanto contra-atacava ao mesmo tempo. De repente, uma lâmina perfurou seu corpo. Inui apareceu atrás dele e apontou que suas costas estavam completamente expostas. Kuya pediu desculpas porque tinha deixado aquilo exposto de propósito. Então Kuya desferiu um chute poderoso diretamente em Inui. O impacto fez Inui ser arremessado para trás. Kuya ficou confiante, mas viu que Inui ainda estava de pé. Ele estava com o escudo levantado. Então ele disse a Kuya que o escudo não foi ativado a tempo, e ele sofreu um arranhão na mão. Ele o elogiou por aquele golpe. Os olhos de Kuya se arregalaram, e ele comemorou por ter conseguido. Inui observou que Kuya não apenas havia dominado sua própria habilidade, mas também tinha tornado o poder da calamidade completamente seu. Kuya explicou que, durante o treinamento, a calamidade dentro dele acabou parando de tentar assumir o controle. Seu poder começou a parecer uma parte natural do seu corpo. Ele admitiu não saber se ela simplesmente havia desistido. Inui se lembrou do relatório da Kijun. Ele foi ao laboratório dela e viu a réplica do garoto. Ela disse que ele poderia ficar com aquilo se quisesse, mas ele recusou. Ele perguntou o que ela tinha descoberto, e ela lhe disse que a coisa não era mais humana. Era uma calamidade. De volta ao presente, Kuya perguntou nervosamente se havia algo errado. Inui respondeu que não era nada. Ele pensou consigo mesmo que estava se preocupando à toa. Inui expressou que estava curioso para saber como era a aparência da calamidade dentro dele, mas nosso protagonista se lembrou da intenção assassina que Inui liberou quando estava falando sobre o Mugen. Naturalmente, por causa disso, Kuya nunca poderia revelar a verdade. Mudando de assunto, Inui lembrou a Kuya que o portal de grau especial se abriria em uma semana. Ele também apontou que a missão de Kuya ainda estava incompleta. Kuya sabia que era porque ele ainda precisava se tornar um dos números. Inui explicou que agora ensinaria a ambos os candidatos a arte secreta conhecida como liberação de armadura refinada, que era necessária para se juntar aos números. Enquanto Inui se afastava, Kuya de repente parou ao ouvir a menção de ambos. Então Keiko Zanagi apareceu atrás dele e perguntou se Kuya era o outro candidato. Kuya deu um pulo para trás de surpresa. Inui apresentou Kei como rank 11 e Kuya como rank 12. Ele explicou que os números tinham apenas 10 membros. Com a saída de Tel, um lugar permanecia vazio. Inui declarou que Kuya e Kei lutariam por aquela única posição. Os dois mantiveram a guarda alta. Kei olhou para Kuya com um olhar afiado. As tensões aumentaram rapidamente. Ambos declararam que se tornariam o próximo membro dos números.